Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um episódio do Peraí Podcast. Hoje a gente tá aqui com dois convidados aqui de Salvador, fazem um trabalho muito massa, né? Mas antes de apresentá-los, eu gostaria de falar algumas coisinhas aqui com vocês, dar alguns recados, né? O primeiro deles é pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, tá? Deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa os seus comentários, porque isso é muito importante para o nosso projeto, beleza? E depois falar também das nossas patrocinadores, a galera que faz a coisa aqui acontecer, não? É o pessoal que está nessa parceria juntamente a gente aqui, e eu vou falar aqui da TI.net. Para esse conteúdo chegar até você, você precisa ter uma boa conexão com a internet, né? E a TI, ela entra justamente para te oferecer isso, né? A TI é uma empresa de Santo Amaro, então você que é de Santo Amaro, Salbara, Cabo Sul, Bom Jesus, Itapema, Oliveira dos Campinhos, né? Santo Amaro e Recôncavo, basicamente. Tá esperando o quê para ser cliente TI.net? Tá esperando o quê? A TI não conta só com os serviços de internet. Agora também a TI está contando com uma série de outros serviços e produtos, né? A exemplo do TI CAM, né? Que é o sistema de monitoramento interno e externo para empresas e residência. O TI Rastro, que é um serviço de rastreamento, né, para o seu carro particular e a frota de veículos da sua empresa. O TI Saúde, que é o serviço também de saúde à distância da TI.net. Tudo isso em um só lugar, tudo isso em uma só empresa, beleza? Então, tá esperando o quê para se tornar cliente TI? É só benefício, beleza? E vamos falar dela também aqui, a nossa cachaça Lisana, né? Uma cachaçaria também 100% produzida no berço do Recôncavo, né? Santo Amaro. É uma linha de produção impecável, né? E você aí que é um bom apreciador de cachaça, quer presentear alguém, a Lisana é uma ótima pedida, uma boa escolha. Inclusive tem convidados aqui que já tá mirando ela com água na boca, dá para perceber. Inclusive tem até um serviço especial também na Cachaçaria Lisana, que são agora também a venda de barris, né, de madeira para armazenar a cachaça, né? Então eles têm aqui barris já abastecidos com a cachaça da Lisana, né? E aí tem as madeiras aqui de umburana, carvalho francês, jequitibá rosa e frejó, né? Tudo isso em um só lugar que você pode também ter acesso. Já pegar o seu barril já abastecido com as cachaças Lisana, beleza? E agora vamos a ele, nossos convidados especiais aqui, né? Peço que vocês se apresentem, a gente está aqui com o Caio e com a Brenda. Pode se apresentar. Quem começa? Olá, pessoal. Meu nome é Caio Costa, sou publicitário, sou o criador do A Vida em Salvador desde 2017. Aí, no decorrer do episódio, eu vou falando mais sobre essa trajetória, onde o foco é compartilhar a minha vivência, minhas observações, lugares, tornar Salvador um lugar mais interessante, tanto para moradores quanto para turistas que querem vir para Salvador. Então, sigam lá A Vida em Salvador, tanto no YouTube, Instagram e TikTok. E Quai também. Massa. E agora a Brenda, se apresente, Brenda. Oi, gente. Eu sou Brenda Salles, eu sou formada em jornalismo e em direito também, na verdade, mas atuo mais como jornalista. Na verdade, esse sonho, na verdade, de produzir conteúdo sobre Salvador começou na faculdade de jornalismo, justamente na área de comunicação, que eu sempre gostei muito dessa área de jornalismo cultural, de falar sobre os eventos que estavam acontecendo na cidade. Então, a partir daí que eu comecei a realmente criar conteúdo sobre Salvador e criei uma página para falar dos eventos que aconteciam em Salvador, que eu sentia que muitas pessoas que não ficavam olhando ali as notícias o tempo todo, né? Não sabiam exatamente onde é que viam, onde estavam acontecendo os eventos, etc. E foi assim que eu comecei a página, e aí enveredou, e aí continuei por esse caminho aí já há alguns anos, né? Mas foi assim que começou a minha trajetória. Eu também vou falando com vocês um pouco mais ao decorrer da nossa conversa. Perfeito, massa. Pô, não sabia, né? Basicamente formação em publicidade, e você jornalismo e direito. Comunicólogos. A galera trabalha com comunicação em específico. Vou fazer a pergunta aqui, mas cabe aos dois. Um responde, depois o outro vai lá também e responde. Para não ficar aquela coisa direcional, né? Queria saber o seguinte, quando exatamente começou? Qual foi o seu start para você começar a trabalhar dessa forma? Né? Ou melhor, quais foram os starts que vocês começaram a trabalhar dessa forma? Né? Trabalhar com a internet.
Como surgiu essa ideia? Onde é que vocês estavam? Que começou a... Foi algo assim, meio no amadorismo, gravando ali, aconteceu? Nossa. Ou É porque, foi planejadinho, tudo direitinho? querendo ou não, já sou quase um idoso hoje em dia, né? Dizem que 41 anos é... Mas tô brincando. Mas é porque já tenho mais de 20 anos, né? De produção de conteúdo. Então, Uhum. vou tentar resumir bem rápido, que eu comecei lá em 2004, quando na faculdade de publicidade, quando eu precisava me motivar para continuar atualizando, aí eu descobri a ferramenta do blog, né? Uhum. E quando eu fiz um comentário bem extenso para um blog de publicidade, a pessoa gostou muito. Eu digo, poxa, se a pessoa gostou, então por que não abro o meu, né? Aí surgiu o Blogcitário, Uhum. existe até hoje. Eu não estou tão dedicado a ele atualmente por causa do A Vida em Salvador, mas eu sou o blogueiro raiz mesmo, aquele que escrevia o blog e tal. Depois, em 2017... Eu sempre cito o Yuri do Soteropobretano, eu digo que é o pai de todos, que ele está desde 2012 criando conteúdo sobre Salvador. Aí eu disse, olha, a questão é que eu tinha o meu Blogcitário, só que como ele é voltado para marketing digital, Uhum. aí eu gostava muito de tirar fotos, sei lá, do Mar de Ondina e postava lá, né? Aí, claro que o engajamento ia lá embaixo, porque ninguém estava interessado mais nas minhas dicas de marketing digital. Não queria ver foto de Salvador, né? Eu disse, poxa, eu preciso criar um aqui. E foi justamente no Carnaval de 2017 que eu disse, olha, tem que tirar esse projeto do papel. Aí tentei ir lá no Carnaval tirar foto, compartilhar foto de fantasia, assim, aí você deixa eu tirar foto e tal. Aí eu disse, olha, tá. Certa vez, em Undina, minha amiga levou lá para... Acho que não existe o bar, mas um bar bem escondido em Undina. Uhum. Aí compartilhei o pastel de camarão, né? A mordida. Aí postei na foto, que na época era só foto. Olha, comendo esse pastel que eu adorei e tal. Só que o perfil era bem pequeno, mas mesmo assim teve duas pessoas. Uma fala assim, amiga, marcando assim, bora lá. Eu digo, isso aqui dá jogo. Porque o que seria algo mais de hobby, aí eu tentei já, com meus conhecimentos de publicidade, marketing digital, já começar a torná-lo mais sério. Até que cresceu e o resto é história. Até hoje estamos aí compartilhando, se adaptando aos algoritmos, aos formatos que vão sendo oferecidos, daí depois evoluir para o YouTube, e depois TikTok, Quai, e é isso. Hoje o seu Instagram lá tá com 220 mil, se eu não me engano. 241 mil. 241, agora. né? Perdão. E o YouTube? YouTube tá 15 mil inscritos, só que ele não tem tantas visualizações. Só alguns vídeos que são bem específicos, que são mais... Por exemplo, teve um que eu sabia que ia dar sucesso, que é um dos mais recentes, que é A Noite em Salvador. Eu tirei... eu tirei vitalmente esse conteúdo, que eu sabia que muita gente tem interesse. Brenda, deve ter muita gente que deve... A gente vai conversar sobre isso, sobre dúvidas sobre o que fazer na cidade à noite. Aí, esses vídeos mais longos é sensacional, porque o YouTube, o vídeo nunca fica velho, né? Com certeza. Então, os ali, vídeos... É interessantíssimo. Aí, o vídeo que eu postei lá em 2022, às vezes a pessoa vem toda animada, de nossa, velho... a pessoa comenta lá. Às vezes o bar até já fechou. Pois é. Mas tá lá ainda, a galera. Tá lá e o pessoal vai lá empolgado. Mas é isso, virou minha paixão e virou minha fonte principal de renda. E é um prazer, né? Sempre falar sobre Salvador. Vocês têm... Eu deixar de antemão aqui que vocês têm o trabalho dos sonhos, porque, sinceramente, trabalhar dessa forma, curtindo a cidade, curtindo as experiências que vocês vivem, né? Não só em espaços aqui de Salvador, mas também em restaurantes e tal, e conseguir monetizar com isso. É um trabalho dos sonhos. Sei que não é mas fácil. Tem a parte ruim, sei tem que a não parte é de fácil. edição, tem toda a parte de haters. haters. A persistência, a resistência de, literalmente, se bobear, literalmente anos, até ele crescer, até o algoritmo entregar para um monte de gente, né? Compreendo. Então... Realmente é difícil. E você, Brindia, como é que você começou? Então, na verdade, acho que um caminho meio parecido até um pouco com o de Caio, porque eu também comecei lá nos blogs e sites. Eu na verdade, comecei fazendo uns sites mais de notícias, que tentava fazer mais
falando, né, principalmente sobre os eventos de Salvador, sobre essa parte mais cultural. E então, para mim, foi na pandemia, quando realmente a gente estava sem nada para fazer em casa, eu comecei a produzir alguns vídeos, assim, pro TikTok, tentando... Na verdade, no TikTok eu fazia mais brincadeirinha mesmo, tentando, enfim, me divertir. Só que no próprio TikTok eu comecei a receber alguns conteúdos falando sobre alguns lugares, né? Acho que, principalmente em São Paulo, tinha muitas pessoas fazendo justamente esses reviews, né? Enfim, de lugares para ir, lugares para conhecer. E eu tinha alguns vídeos, porque eu trabalhava já com jornalismo, então eu tinha alguns vídeos no meu celular sobre alguns eventos aqui em Salvador que eu tinha ido, alguns lugares legais. E aí eu postei o primeiro vídeo, e o primeiro vídeo teve uma repercussão muito boa para quem não tinha nenhum seguidor, né, no TikTok. E aí eu acho que na época ele pegou umas 20 mil visualizações, eu não tinha nada assim de seguidores. E aí eu continuei postando e o que aconteceu comigo, pelo menos, foi que um vídeo viralizou muito. E aí, no outro dia, meio que eu era blogueira, assim, porque antes... Da noite pro dia. Antes eu era totalmente desconhecida, assim, aí no outro dia eu já tava recebendo convites pra ir em restaurantes, né, no início naquele formato de permuta e tudo, mas pra mim foi meio assim, porque foi em um dia era desconhecida e no outro dia... e teve muito hate nessa publicação, inclusive, porque basicamente era uma pizzaria e na época da pandemia... as pessoas achavam que tinham que usar luvas para manipular os alimentos, sendo que, na verdade, o que a gente sabe hoje em dia é que o indicado é, na verdade, higienizar as mãos o tempo todo ao invés de usar luvas, né? Mas eu sei que as pessoas resolveram que tinham que estar usando luvas na pizzaria, né? Eu filmei o povo fazendo a pizza e tal. E aí, milhares e milhares e milhares de comentários das pessoas dizendo da pizza, da luva, enfim. Esse vídeo eu acho que pegou quase 4 milhões de visualizações até e não tinha seguidores. Eu não tinha seguidores na época. Então, viralizou e foi assim que eu só continuei fazendo e foi assim que aconteceu pra mim, pelo menos. Ou seja, da noite pro dia, torna-se blogueira. E no primeiro trabalho eu já tava enfrentando hater. Nossa, e foi muito, muito, muito difícil pra mim, porque não esperava, né, evidentemente, nunca tinha passado por nada parecido, mas pelo menos pra mim foi um pouco mais fácil de lidar, porque o hate não era exatamente direcionado a mim, era direcionado a questão específica. Não era a pizzaria também, era a questão da luva, exatamente. E eu até fui respondendo no início, falando, porque já falavam sobre isso, da parte da higienização das mãos, mas como era a pandemia, as pessoas estavam muito assustadas e tal. Teve toda essa repercussão, né? Tava tenso. Mas foi muito difícil, assim, porque eu atualizava, vinha mais sei lá quantos comentários de hate, então foi muito difícil, assim, por um tempinho, mas hoje em dia eu tô até um pouco mais acostumada, que às vezes a gente já sabe até que algumas coisas vão dar hate, já né? Já publica já sabendo, né? Mas eu acho interessante, antes de continuar, eu não sabia disso, né? Para quem não sabe, eu e Brenda nos conhecemos, somos amigos, mas não sabia que tinha sido literalmente da noite para o dia. E acho que é interessante para você, prezado ouvinte, nobre ouvinte, que quer, talvez esteja com a vontade. Primeiro, se é isso que você gosta, vá lá e compartilhe, continue. Sim. Eu sempre incentivo o pessoal ao contrário, acha que a gente fica resistente a novas pessoas, sempre vai ter lugar para novas pessoas, mas eu acho interessante isso porque, no meu caso, foi bem mais lento essa atração de haters, o processo, né? Foi um pouco mais lento. Foi aos pouquinhos, você chegou lá já, então fique assim, de boa, vamos dizer assim, né? Que, às vezes, nem com você, mesmo que xingue, às vezes você só quer mesmo aparecer e eu, pelo menos, eu já conversei com alguns colegas criadores de conteúdo, que eles são contra ou não, mas eu simplesmente, quando tem alguma coisa ou me xingando ou xingando a cidade de uma forma gratuita, sem nenhum contexto, eu simplesmente faço o quê? Bloqueio e apago o comentário. E nessa ação contínua, o que tem acontecido, porque eu percebia que quando eu deixava solto, a questão do algoritmo. O algoritmo vai atraindo, ele vai estudando. Se os comentários, as pessoas que fazem comentários positivos são cada vez mais frequentes nos posts, provavelmente o algoritmo vai atrair pessoas com essa característica, com essa tendência e tal. Eu, pelo menos, tenho percebido que tem diminuído mais. Claro que por causa dessa minha ação, mas
assim, hoje em dia eu não tenho mais tanto trabalho. Claro que um ou outro aparece, porque a rede é dinâmica, mas eu dar essa dica de que, às vezes, primeiro, o hater, às vezes, só quer se aparecer mesmo, quer a sua atenção. Justamente por isso que eu seguro, respiro fundo e não respondo, porque eu já percebi que foi um próprio hater que falou isso. Que ele, assim, acho que ele me xingou ou falou alguma coisa assim, muito agressiva, aí eu fui lá responder, aí ele, não importa, eu já tive a sua resposta. É o que ele queria. Aí eu percebi assim, olha só, é isso que eles querem, né? Então tá beleza. Mas já é mais evoluído do que eu, porque eu respondo. Eu não bloqueio ninguém, não excluo nenhum comentário, e tipo, se for crítica gratuita, assim, eu respondo. Eu acredito muito naquela frase do pra um maluco dois. Você vai pro confronto. Eu vou confronto todos, assim, e sempre naquela perspectiva de. aquela perspectiva de. Como é que. Eu esqueci até o que eu ia falar. Mas, tipo assim, eu sempre. Não sei, eu sempre acho que se uma pessoa se sente confortável pra dizer qualquer coisa, ela também tem que se sentir confortável pra ouvir. Tem que estar aberta pra ouvir. Tem que estar aberta pra ouvir. Então, pelo menos eu, particularmente, parto muito do pressuposto, assim. Eu acho engraçado que falam, né, que quando você é blogueiro, você meio que está se permitindo ter que ouvir coisas. E eu não acho que. Não, isso aí não. Eu não acho que É complicado. eu não acho que a gente tem que ouvir nada. Na verdade, nada. Eu gosto muito daquele meme, inclusive, do aceito críticas, mas também não fico calada. Pra mim é exatamente isso. Assim, tipo, se não for aquela crítica construtiva, eu respondo. Tem vários comentários nos meus vídeos, assim, de eu respondendo. Vários, assim, de eu respondendo a pessoa. Teve um recentemente que falou da minha locução, que falava que eu tinha um timbre que parecia gripada. E é curioso, né? Porque tem gente que adora a minha locução, que fala que queria que eu fizesse ASMR, que eu tenho uma voz relaxante. E tem outros que falam, nossa, porque você fala baixo, parece sussurrando, odeio você falando assim, né? E aí esse cara falou isso de, odeio. Nossa, que locução horrível, que sei lá o quê. Enfim, aí eu entrei no perfil dele pra ver quem era um locutor também, na nossa área de comunicação, né? Caraca. Também trabalhei com rádio e tudo. Aí eu olhei assim, um locutor falar isso pra mim. Aí eu voltei lá na minha publicação e falei, a sua locução também é horrível e nem por isso eu vou no seu perfil comentar. Porque, de graça, ele falou de graça que eu odiava a minha locução. Eu de graça queria falar que eu odiava dele também, nem ouvi ele falando nada, mas... Aí as pessoas, inclusive, começaram a responder, tipo, e acho curioso isso também, que pra mim, pelo menos, aumentou o engajamento, que as pessoas começaram a responder, tipo, nossa, por que você foi falar isso do trabalho da menina? Mesmo que você achasse isso, você podia guardar pra você, né, digamos assim, e tal. Aí as pessoas comentando sobre isso, e pelo menos nesse momento as pessoas ficaram do meu lado, mas eu responderia igual. Se as pessoas também achassem que eu não deveria responder, eu respondi igual. Na maioria dos meus vídeos tem eu respondendo. A beleza das mídias sociais é essa, né? Que não tem o certo ou errado, você percebe o que funciona para você, o que não funciona. Mas eu concordo que... tem críticas que não são construtivas, né? Parar para responder um hater pode ser uma boa para justamente aumentar o engajamento, mas mesmo assim... aqueles dilemas que a gente a parte da sua saúde mental, né? Mas eu me sinto mais confortável, eu acho, meio externalizando assim minha raiva do que... Perfeito. Porque assim, é muito complicado, porque a partir do momento que você se torna uma figura pública, né, você tá ali apresentando o seu rosto o tempo todo, automaticamente você tá aberto a basicamente tudo. Mas também você não deve aceitar tudo que vem de lá pra cá, entendeu? É como você tem uma empresa, pô. Basicamente o trabalho que a gente faz, né, de influenciar a galera, é um trabalho. É uma ferramenta de trabalho, basicamente, né? Ou melhor, é um trabalho, de fato. A gente consegue monetizar com base nisso. E aí eu te pergunto, vem cá, se você tem uma empresa, você vai aceitar com que o cliente tá lá xingando você, fazendo o que quer com o funcionário, você vai dar o limite pro cara. Entendeu? Esse lance de, o cliente tem sempre razão. Não é bem assim não, pô. Não, claro que não. Entendeu? Não. E às vezes eu acho que as pessoas podem ter suas próprias opiniões. Por exemplo, ele tinha completo direito de achar minha locução a pior coisa do mundo. Mas assim, ele vinha no meu perfil comentar que aquilo era horrível. Tipo, ele podia ter guardado pra ele. Então, como ele não guardou pra ele, eu também quis não guardar pra mim de que eu achava dele ruim também. Além dos haters, a gente sabe que trabalhar com internet não é só isso. Hater é só uma parte. Uma ponta do iceberg. E principalmente a criação de conteúdo do estilo que vocês fazem, envolve toda uma questão complexa. E eu queria saber a opinião de vocês, né? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam?
Porque eu acredito que não é tão fácil assim, apesar de a experiência que vocês vivem vale a pena, os espaços que vocês frequentam vale a pena, é bacana, são experiências interessantes, mas você está trabalhando, entendeu? Enquanto o pessoal está ali se divertindo e tal, vocês estão fazendo um trabalho. Eu queria saber de vocês quais são as dificuldades, as principais dificuldades, né? E aí, com base nisso, a gente vai... Posso começar? Uma das principais dificuldades que eu acredito é justamente essa resistência que as pessoas têm de entender que isso também é um trabalho. Então, por exemplo, muitos lugares chamam a gente não querendo justamente, por exemplo, pagar para que a gente faça esse conteúdo, e a produção de conteúdo, ela é trabalhosa. Você precisa filmar, você precisa se deslocar até o local, filmar, editar. Edição de vídeo é algo que demora, tem vídeos que às vezes tem 20 horas de duração e você tem que transformar aquilo em 1 minuto. Edição de vídeo também é uma coisa, né, trabalhosa. Você tem que fazer a locução, às vezes você tá doente. Por exemplo, eu quando fico doente, minha voz é a primeira coisa que some. E você precisa estar ali obedecendo o algoritmo, você precisa estar postando praticamente todo dia para as redes sociais continuarem te entregando. A parte do algoritmo é muito dificultosa, enfim, por exemplo. E as marcas não entendem isso. Então, as marcas, por exemplo, querem te pagar com uma refeição e achar que aquilo cobre a gasolina que você foi pro lugar, cobre todo o seu trabalho, que tá te ajudando, na verdade, te dando aquela refeição, né? E até as próprias marcas mesmo, marcas publicitárias, têm uma certa resistência. E tem uma parte também que eu acho que é da própria característica talvez xenofóbica do nosso país, enfim, mas, por exemplo, tem marcas que pagam influencers lá em São Paulo um valor X, e aí quando vem pra cá pra Salvador, quer pagar... X dividido por 10. X dividido por 10, exatamente. Quer pagar muito, 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 muito abaixo do valor que a gente sabe que é referência no resto do país. E muitas vezes o número que a gente entrega é superior ao de lá. Exatamente, e às vezes, inclusive, eles falam assim, então você não vai querer nesse valor mais baixo, então eu pego aqui outra pessoa, que outra pessoa realmente vai fazer aqui por esse valor mais baixo. Então, e tem essa questão da praça, né? A praça não ser muito bem estabelecida, como precificar, enfim. Então, pra gente é muito difícil, por exemplo, conseguir dinheiro todo mês, conseguir trabalhar, por exemplo, só com isso. Para nós que fazemos, principalmente, esse trabalho falando mais sobre a cidade, né? Porque existem blogueiros mais lifestyle que conseguem outros tipos de marca também, né? Mas pra gente que trabalha principalmente com essa parte de cidade, eu sinto que é muito difícil as marcas entenderem a gente como influencers e quererem realmente precificar nosso trabalho e quererem, enfim, ajudar a gente a sobreviver, né? No caso, os restaurantes daqui, por exemplo, quase todos querem fazer, de fato, na permuta, né? Te dou aqui uma refeição e você faz esse vídeo pra mim. Esse vídeo pode trazer, sei lá, quantos clientes. Às vezes tem restaurante que uma refeição de um cliente pagaria o nosso salário, digamos assim. E eles não querem pagar, tipo. E tem realmente donos, os próprios donos que falam, tipo, não vou pagar. Não mesmo. Então é uma das partes mais difíceis. É porque eu tô organizando, porque... Assim, a minha experiência como publicitário, meio que conheço os dois lados, mas é um ciclo muito complexo, né? Vamos dizer assim. Vamos com a primeira parte. Você falou várias coisas, mas eu vou tentar organizar aqui as ideias. A questão da permuta, né? Que aqui em Salvador não tinha esse costume, e a gente começou, os produtores de conteúdo, claro, naturalmente, com permuta. Só que a questão é que acho que essa fase se prolongou demais e os restaurantes, empresas locais meio que se acostumaram. Meu Deus. Agora me lembrei, foi muito engraçado que eu fiquei sabendo, assim, que algumas pessoas ficaram indignadas quando souberam que eu cobrava, né, pela publi. Nossa, aí não, eu cobro, pô. E é justamente por causa disso, desse ciclo. As pessoas ficam chocadas que é nosso trabalho. Aí eles se acostumaram com essa questão da permuta e ignoraram justamente todo esse eu digo que é um iceberg, né? O post é a ponta e embaixo você não vê o corre, que é justamente a produção. Meus colegas produtores de conteúdo que têm drone, eu ainda, infelizmente, por enquanto, não possuo drone. Eles comentam comigo que, nossa, tem marcas que querem o drone, mas não querem pagar pelo drone. Eles acham que aqueles 10 segundos... É gratuito, mas não tem... E a gente investe, né? O drone, por exemplo,
Você não acha um Caro pra drone caramba. assim de R$ 400, R$ 600? Os drones são caros. Os aparelhos celulares são caros. Pois Eles não Eu- querem você fazendo com um iPhone 10, um iPhone 11. É, Eles querem iPhone 14, 15, 16. Exatamente. Quando lançar o 16, eles vão querer o iPhone 16. E a gente investe nessas coisas também, né? aí chega justamente nessa coisa curiosa, porque aí o produtor de conteúdo, como nós que já temos a nossa consciência, resiste isso com relação à permuta, mas como o Brenda falou, eu vou lá e pego outra pessoa e o outro, por causa de N fatores, por falta de experiência ou vontade de querer entregar conteúdo e tal, aceita essa permuta. Só que, como você falou, os restaurantes sabem que isso é valioso, porque com dois, eu até diria, beleza, realmente cobre, mas e 10, sei lá, vamos dizer, 10 pessoas, eu sendo muito otimista, muito humilde, vamos dizer assim, 10 pessoas comendo lá por causa da indicação de uma pessoa que tem poucos, entre aspas, né, seguidores. Uhum. Já tem um lucro absurdo, porque ele só ofereceu os serviços dele, o prato, né? Aí também eu tenho percebido justamente porque, como eu agora trabalho, recebo ofertas de grandes marcas de São Paulo, o que está acontecendo? Por causa desse costume de criadores de conteúdo acostumados com o cenário local, aí quando recebem uma proposta de São Paulo, eles não cobram o X, eles cobram o X dividido por 10, porque estão acostumados com o cenário. Eu vou colocar a minha culpa aqui, que eu já caí nesse esparro, vamos dizer assim, de cobrar, esquecer completamente que eu estava tratando de uma marca de São Paulo que está acostumado com uma verba bem maior, e eu cobrar com a realidade local. Então, e o que é que está acontecendo às vezes é que em São Paulo já está vindo oferecendo o X dividido por 10, não está mais oferecendo o X. Eu não sei se Brenda já teve essa percepção de grandes marcas ou agências de São Paulo que entram em contato, né, que intermediam esses contratos. Eu digo, olha só, rapaz. Então, aí quando eu ofereço minha proposta, eles vêm com uma contraproposta bem menor, porque provavelmente já estão acostumados. Não, ele é lá de Salvador, eu já recebi outras propostas de pessoas que cobram menos. E tem todo esse... Então, como eu disse, é um ciclo... São vários fatores que se tornam um ciclo muito complexo nessa dificuldade de se manter como um produtor de conteúdo 100%, né? Em tempo livre. E às vezes a gente mesmo precisa realmente baixar nosso preço para, por exemplo, alguma marca que a gente poderia cobrar um pouco a mais, porque a gente também precisa sobreviver. Tipo, a gente também precisa ganhar dinheiro no mês para poder, enfim, pagar nossas contas. Isso é complicado. Então a gente às vezes precisa baixar, porque senão a gente sabe que vai para outra pessoa, a publi, por exemplo, e poderia ser aquele dinheiro que pagaria algumas contas, pelo menos, né? Então, às vezes, a gente sabe que realmente a gente precisa baixar porque a praça tá assim, nesse estado, né? Então, às vezes, é muito complicado mesmo. E um bastidor que talvez muita gente não tenha essa noção, apesar de trabalhar em grandes marcas, nem sei se eu poderia abrir sobre isso, mas como eu não estou falando de ninguém específico, por exemplo, o pessoal acha que a gente ganha muito e ganha na hora. Não, vai ter um prazo, às vezes, considerável para você receber. Ainda tem isso, às vezes você tem que ter um giro de caixa para receber. Então, as pessoas, muitas vezes, os seguidores acham, nossa, os blogueiros ganham tudo de graça, assim, mas ganha de graça, mas não ganha dinheiro às vezes, né? Ou o dinheiro vai levar muito tempo para chegar. E até lá, como é que você sobrevive para pagar as contas? Tem contrato, por exemplo, que é 60 dias para efetuar o pagamento, ou seja, você faz uma publi esse mês, mas você só vai ganhar daqui a 2 meses. Então, você precisa ter feito... Você precisa ter feito publi há 2 meses atrás para ter dinheiro nesse mês, né, no caso. E é interessante também que existe uma sazonalidade, pelo menos para o nosso tipo de trabalho, eu sinto que existe uma sazonalidade que é, por exemplo, no verão, as marcas investem muito dinheiro em publicidade, tanto, por exemplo, marcas interessadas em comida, em carnaval, em outras coisas, quanto marcas, restaurantes, enfim, eles gastam mais dinheiro no verão. No inverno, por exemplo, é muito mais difícil as marcas te contratarem, enfim, ou seja, a gente ainda tem toda essa dificuldade tem meses que as marcas não estão te procurando, e, tipo, você tem muita dificuldade realmente de
conseguir fechar uma publicidade para pagar ali as contas daquele mês, porque não estão contratando, enfim, ou seja, é realmente muito difícil viver só disso. A maioria das pessoas da nossa área trabalham CLT, 8 horas por dia, às vezes mais, e aí produz conteúdo à noite porque gosta, ou então porque vê benefícios nesse trabalho, os benefícios de, por exemplo, conhecer lugares, conhecer pessoas, enfim, que também existem os benefícios, existem as partes boas, obviamente. Então, é dessa forma, mas a maioria de nós tem outros trabalhos e outras fontes de renda. Ou então precisa fazer outros produtos para poder conseguir algum dinheiro todo mês, né? Enfim, então existem várias formas que às vezes você precisa empreender de várias formas para conseguir ter um mínimo de sobrevivência mesmo, né? Se você trabalha só com isso, de fato. Conseguir talvez sustentar, né, a questão que deveria ser o principal, né? É complicado. Inclusive até a nossa equipe estava fazendo atuação com essa retomada da gente, né? E a gente está tentando buscar alguns convidados bacanas, e um deles é o chefe Pietro. Acredito que vocês conhecem, né? Sim, sim. Conheçam. Ele começou mais ou menos na mesma época que eu, inclusive a maioria dos eventos que a gente ia na época, a gente ia juntos, eu, ele, a noiva dele, Nani, Isso, a Nani. outro casal também que a gente saía bastante, no início a gente ia muito juntos, fazia os conteúdos todos juntos, aí hoje em dia, como existem vários outros conteúdos, a gente não se encontra mais tanto, mas no início a gente fazia muito conteúdo. Isso, e a equipe tá em contato, né, com eles para poder tentar trazer eles aqui para o programa. E recentemente fiquei sabendo, né, que aconteceu uma situação muito complicada com ele, né? Que basicamente eles perderam equipamentos e tal e danificou o carro, né? Decorrente a um desabamento. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? Sim. Então, eu me surpreendi com esse caso, porque eu tinha visto ele atrás no dia da reportagem, atrás da repórter. Eu pensei que ele estava meio como curioso, mas depois que eu soube que não tinha ideia que era ele que estava envolvido nessa questão. Graças a Deus eles estão bem, né? Mas infelizmente perdeu tanto material de trabalho quanto também danificou o carro. Eu não sei se deu PT, eu não sei se... Eu acho que eu soube que aparentemente deu PT, né? E todo um transtorno. Tudo bem que se graças a Deus o carro tiver segurado, né? A seguradora vai trazer o resultado ali. Mas, poxa, é complicado você ficar sem o carro e tal. Quem é que paga esse prejuízo? Justamente. Entendeu? Como é que paga esse prejuízo? Então, isso aí acaba remetendo a essa questão que vocês estão falando. Ainda mais que, por exemplo, aqui em Salvador é uma cidade considerada perigosa e tal. Por exemplo, ninguém paga, por exemplo, a possibilidade de a gente ser assaltado em todos os lugares que a gente vai, que a gente fica filmando. Enfim, sabe? São vários riscos também que a gente se coloca também, mas nunca, por exemplo, comigo, pelo menos, nunca aconteceu. Vamos já entrar nessa parte do Salvador é perigosa? Não? Inclusive, eu já ia perguntar, já engatilhar essa questão aí, porque inclusive a gente abriu a caixinha de perguntas, algumas pessoas perguntaram referente a isso, né? Eu tô aqui em Salvador já faz pouco mais de 2 anos. Graças a Deus, para honra e para glória de Deus. Você é de onde mesmo? Eu sou de Santo Amaro, sou natural de Santo Amaro. Sim. Isso, sou santamarense. Mas vim a Salvador, né, atrás de outras oportunidades de trabalho e tudo mais, e tô seguindo também nessa pegada de vocês aí, né? Um pouco influência, um pouco host de podcast. Graças a Deus aqui eu nunca fui assaltado, nunca sofri nenhum tipo de violência, nem sequer uma simples ameaça em trânsito, graças a Deus, né? E faço uso do transporte público, tanto metrô quanto ônibus e tal, ando de Uber, algumas vezes também já tive com carro particular e tal. Graças a Deus nunca me aconteceu nada. Mas a minha sorte eu sei que não é para todo mundo, basicamente, né? Então eu quero saber de vocês vão para muitos lugares, né? E a gente sabe que existe pontos aqui em Salvador que é muito complicado. E vocês estão ali fazendo um vídeo com câmera, muitas vezes vocês não estão só com os equipamentos de vocês, mas está com o equipamento da produção por trás. Então, vamos tocar nessa questão aí, aqui em Salvador. Vocês se sentem, obviamente vocês não vão se sentir seguro aqui, mas assim, qual é o grau como é que eu posso dizer, o grau de medo que vocês acabam tendo que se expor para poder fazer os conteúdos? Porque senão o conteúdo não sai, você tem que estar na rua, basicamente. Vale a pena que eu vou ser o... Quer que vocês já passaram algum tipo de perrengue ou algo do tipo? Quer que vocês enfrentam? A minha situação, acho que talvez seja um pouco mais específica, eu acho, no sentido de que além de produtora de conteúdo, eu também sou mulher. Então, para mim,
a maior sensação de segurança em Salvador não é exatamente ser roubada, né? Ou seja, tipo, eu me sinto muito insegura em Salvador, como eu me sinto insegura em qualquer lugar do mundo, pra ser honesta. Mas acontece muito mais, pra mim, assédio do que realmente medo de ser, por exemplo, furtada ou assaltada. Assaltada mesmo, eu só fui assaltada, assim, adolescente. E foi um negocinho, assim, de oportunidade. Eu tava sozinha e umas pessoas, né, me assaltaram. Ou seja, eu tenho 26 anos morando em Salvador e foi a única vez que isso ocorreu. Acredito que outras capitais do Brasil sejam mais perigosas. Eu me sinto meio insegura em qualquer lugar. Mas acho que a principal questão, pra mim, é justamente o medo de assédio, o medo de sair sozinha. Tipo, é muito difícil pra mim sair sozinha, sendo que as mulheres nunca estão realmente seguras no mundo, né? Então sempre preciso estar com acompanhante, às vezes, principalmente para produzir conteúdo de noite. Para mim, essa é a principal questão. Que acontece muitos assédios muito o tempo todo, o tempo inteiro. Então, para mim, essa é a parte que eu mais me sinto insegura, porque é como eu falo às vezes, inclusive, se fosse só ser furtada, só ser assaltada, eu me sentiria segura o tempo todo, né? Essa é a parte, a gente nós mulheres torcemos pra gente ser só assaltada, só furtada, né? Se for o caso de sofrermos algum tipo de crime, né? Então, pra mim, essa é a questão, e é uma questão que eu sinto em qualquer lugar. Inclusive, países europeus, eu sempre sinto essa questão do assédio. Então, pra mim, essa é a parte mais perigosa, essa é a parte que mais me comove e é uma parte que eu vivo muito em Salvador. Agora, a questão de, sem ser assédio, a questão assim, de medo de ser assaltada, furtada, eu não sinto forte. Na verdade, eu até lembrei agora que eu fui furtada no Iemanjá, no 2 de fevereiro, mas eu recuperei o celular e corri atrás do ladrão. Mas eu acabei recuperando o celular e tudo, mas além disso, não foi violento, não foi nada, então... Meio que você esqueceu. Eu até acabei esquecendo, então foram 2 vezes na minha vida, né, no caso, mas não sinto esse medo, assim, inclusive nas festas, nas festividades que acontecem aqui em Salvador. Carnaval em si, por exemplo, geralmente eu vou realmente só com dinheiro de gastar no dia da festa, né? Porque realmente aí tem muitos ladrões e tal. Mas no resto de ir para os lugares, eu acho realmente muito tranquilo. Geralmente eu também saio no lugar que vou gravar e volto. Não sei, são lugares que geralmente eu conheço. Os bairros que eu entrei, que são considerados mais perigosos, também nunca me aconteceram nada. Sempre... eu também já rodei muito Salvador fazendo trabalho voluntário, etc. Eu sempre senti que é muito mais... A percepção que a gente tem é muito mais assustadora do que a realidade em si, porque existem pessoas morando ali, as pessoas convivem aquilo ali. Se você começa a conviver aquilo ali também, você vai perceber que não é só o que a gente vê na televisão, que o que a gente vê na televisão geralmente é só as notícias enfim, as notícias de crimes e tal. Mas, realmente, essa é a percepção que eu tenho. Eu acho Salvador uma cidade tranquila de percorrer. Você percorre ela toda, inclusive sozinha. Inclusive, eu, como mulher sozinha, percorro muito Salvador. E se não fosse os assédios, não me aconteceria nada. Tipo, não vejo, assim, assalto, essas coisas, etc. Pra mim, realmente, a grande questão é realmente os assédios sexuais mesmo que acontecem. Mas aí que tá. Eu, justamente... tenho percebido essa questão do ouvir dizer, né? Ouvir dizer ou bater o olho. Tem várias questões que eu estava, enquanto você estava falando, que nunca vou esquecer, que quando eu li isso na adolescência, e olha só, muitos anos, mas ficou marcado. Foi um artigo no jornal, ainda quando a gente lia jornal e tal. E o cara falou, foi certeiro, e sempre levei isso para minha vida. Você já percebeu que quando você assiste o jornal, ele vai comprimindo tudo. Então, Salvador é uma cidade gigante. Então, você que está acostumado a assistir o telejornal ao meio-dia, ele condensa, será, uns 2, 3 casos por dia, e você tem essa impressão de que a cidade está muito... Nossa, Salvador está violenta. Claro que como eu sempre falo, e como o Brenda já ressaltou. Claro que tem furtos, claro que tem roubos, ainda mais o caso do assédio, como ela falou muito bem, que eu achei isso interessantíssimo, porque eu, como homem, às vezes eu até esqueço justamente de falar dessa parte, e ela falou muito bem sobre essa questão. Mas, em compensação, a pessoa... Teve um cara que botou
no vídeo do YouTube que eu fiz, eu disse, esse aqui vai gerar e gerou, né? Que botei assim. Passear em Salvador é perigoso. E eu fiz questão, gente, minha GoPro, andar no Pelourinho durante o dia e circulando falando, mas mesmo assim não tem nada que faça com que as pessoas mudem a opinião. Percepção. Ainda mais que Pelourinho, Pelourinho por causa infelizmente, do passado, que realmente era um lugar descuidado, não tinha... Mas hoje em dia é um dos lugares mais seguros, mais bem policiados. Sim, hoje em dia você não tem horário que você vai no Pelourinho que não tenha uma viatura. Uma viatura ali nos pontos estratégicos, mas aí, como eu falei no vídeo, aquela coisa, se ligue de você ir nas vias principais, não invente também de você querer descer as vielas, né? Que aí você já tá forçando a amizade, né, amiga? Demais, mas essa questão de... Nossa, as pessoas... E é impressionante que eu fico assim... nesses posts, os turistas fazem a questão. Nossa, tem um que é fixado que fala assim, o que é que você achou de Salvador? Nossa, me botaram um medo danado, mas quando eu cheguei aí, foi de boa, eu me diverti e tal. E, infelizmente, eu sempre gosto de ressaltar isso, que também vem muito eu soube de um Uber, que é a rede hoteleira, né? A rede turística, às vezes os próprios funcionários dos hotéis, taxistas, madame, já tire tudo aí, viu? Não leve, tira o corredão, tira não sei o quê. Eu digo, poxa, aí você já mete medo no turista, aí depois se queixa que o turismo, apesar dos dados dizendo que Salvador está cada vez mais recebendo turistas, mas pelo meu conteúdo, dá para ver que as pessoas gostam de Salvador, tem muitos elogios. É interessante que também tem um outro perfil, eu caio por aí, né, de viagem para as viagens externas, que quando eu postei, o perfil é bem pequeno ainda, mas mesmo assim, quando eu postei, rapaz, que eu estava indo para a Avenida Paulista, meu Deus, parecia que eu estava indo para um lugar, Campo Minado, meu Deus, cuidado, aí eu digo, gente, tá, eu sei como é que também estão dizendo da situação de Salvador. São Paulo mesmo, quando eu fui para o Museu da Língua Portuguesa, eu botei a moça era Uber, aí falou assim, nossa, você tá indo para lá, Nossa, a Cracolândia tá ali ao lado, não sei o quê. Aí os caras estão acordando agora às 3 horas da tarde. Eu digo, gente, aí ela me meteu tanto assim, medo, eu digo, tá bom, moça, eu vou mudar para a Avenida Paulista, o destino aqui e tal, mas não é querendo comparar realidades, mas eu acredito que estamos vivendo numa cidade que, querendo ou não, claro que tem a questão das áreas mais perigosas. Teve um seguidor que perguntou assim, Caio, aí eu dei a melhor resposta, iluminada assim, Caio, qual é o lugar que eu não devo ir de jeito nenhum? Aí eu, não se preocupe que você não tem nem ideia do bairro. Porque se coloque no lugar do turista, você vai para São Paulo, Rio, tem diversos bairros que você não tem a menor ideia, porque você é turista. Não tem a menor ideia nem que existem. E não é uma cidade turística e, infelizmente, é uma área de risco mesmo, mas que as pessoas, turistas, aí eu digo, por que você vai querer saber, velho? Você, na internet, nos blogs, eles vão te indicar os lugares que você deve procurar, deve visitar, fique de boa. E é interessante, inclusive, essa perspectiva do quanto a gente... tem essa idealização sobre lugares que são majoritariamente pobres como lugares necessariamente perigosos. E não é assim. Quer dizer, realmente alguns dados mostram que pode sim estar relacionado, por exemplo, principalmente se os bairros estiverem com, por exemplo, crime organizado naqueles lugares e etc. Mas, por exemplo, a gente precisa também parar com essa perspectiva de que bairros em Salvador, por ser um bairro que pessoas pobres moram, é um bairro que é perigoso, que vai acontecer, que você vai morrer se entrar lá. Isso é uma forma de preconceito também, uma forma de marginalizar essas pessoas, porque tem gente lá vivendo, tem pessoas lá vivendo, e que se você for, às vezes, para esse bairro, não vai acontecer nada, tipo, no sentido de... Enfim, é um bairro como outros são. Inclusive, existem estudos sobre como funcionam certos estados
é chamado... É como se fossem outros tipos de estados dentro desses bairros, em que o crime é organizado de tal forma para que as pessoas tenham paz dentro desses bairros, né? Para que os moradores, por exemplo, as pessoas que cometem crimes não cometerem crime com as pessoas que moram ali, porque as pessoas que moram ali também precisam ter, enfim, vida. Exatamente. Então, é muito... A gente precisa também discutir essas coisas, falar sobre... existem bairros que você vai viver, bairros que existem bares mais baratos do que os bares que a gente vai, né? Que a gente costuma ir. Enfim, se você conhecer, você conhece várias coisas interessantes em vários bairros que são considerados pobres. Enfim, hoje em dia a gente está ocupando o centro, que era considerado um bairro perigosíssimo, que de noite era considerado lugares de prostituição, enfim. E hoje em dia o centro, a mouraria, a saúde, as pessoas estão ocupando aqueles lugares, fazendo... Virou novo ponto. Fazendo sambas, tem vários bares, hoje em dia ocupados, inclusive por turistas, inclusive muitos turistas hoje em dia frequentam esses lugares, tem sambas, tem várias coisas. Então, acho que é interessante justamente a gente falar sobre essa perspectiva de esses lugares também são lugares que vive gente, então que a gente também precisa, enfim, conversar sobre essas coisas, né, desmistificar essas coisas. Você sabe um lugar que precisou a Netflix falar primeiro, para depois o pessoal valorizar, que foi o restaurante do Dona Suzana, lá na comunidade Soladuião. Sim. E é interessantíssimo, porque quando eu fiz meu vídeo lá do YouTube, o primeiro, que eu botei na capa que eu sou fã e tal, muita gente até hoje não acredita que é um lugar muito de boa, porque quando você vê que é um lugar simples, com vielas, mas você anda e é bem curtinho, não tem nem como você ter lugares perigosos para você. Mas aí teve que a Netflix fazer um episódio da série dela para a Dona Suzana, para o pessoal. E uma coisa que eu sempre também falo sobre isso, e foi muito emblemático, foi quando eu estava indo lá, né, gravar. Aí, antes da reforma de Dona Suzana, que hoje em dia está maior, antes era bem menor, e é uma fila de espera bem grande. Aí eu me lembro que, até hoje, uma dupla, né, mulheres, dava para ver que eram claramente gringas, sentadas no cimento e admiradas com a vista da Baía de Todos os Santos. Aí eu fiquei alguns segundos assim, ó, pra ali, velho. Se você botasse aquela... pena que depois eu não tive a sacada de tirar uma foto, claro que sem identificar muito, porque como eu estava de longe não dava para saber quem é, mas poderia trazer essa reflexão. As gringas sentadas no cimento, na comunidade Solar do União, esperando para comer a comida de Dona Suzana, enquanto soteropolitanos e soteropolitanas ia ficar com medinho de ir para lá, porque ouviu falar de gente que nunca foi lá na comunidade. Mônica mesmo, o bar da Mônica, que hoje em dia também só vive cheio, inclusive tem uma vez que até me surpreendi, quando eu vi um post, eu estava assim na rua. Sim, eu vejo o celular na rua, tá? Aí, sábado, 9h30 da manhã, por acaso, estamos lotados. Eu, caraca, 9h30 da manhã, lá na Gamboa, que o pessoal fica muito, meu Deus, não vou... Aí ela tá tendo esse volume de pessoas cada vez já mais cedo, né? 9 horas da manhã já lotado. Já que é um lugar sensacional. E também teve a questão também que a questão do preconceito, e parece que não tem direito, esses lugares mais humildes, parece que não tem direito de se tornar uma espécie de ponto turístico, porque quando eu fiz o post lá da Rocinha, que eu fiz com o guia que é morador de lá, às vezes comento lá, Deus me livre, aí querem criticar justamente esse estado paralelo. Aí eu falo, pô, o que é que tem, qual o problema? Eu estou pensando justamente porque eu sei que é um tema sensível para conteúdo e tal, para as plataformas, mas qual é o problema de os chefes comentarem assim, permitirem que os moradores se tornem guias, mostrem a Rocinha, que é um lugar como outro qualquer, gente. Você anda, e uma coisa que me convenceu a fechar com ele foi quando eu vi um vídeo, estava assistindo o vídeo, né, que com a outra youtuber que foi com ele, que eu entrei em contato com ele para fazer. Ela falou assim, eu me sinto mais segura na Rocinha do que em Copacabana. Aí eu bati o martelo assim, bora. E é isso mesmo. Você vai ver, claro, as pessoas
traficando e tal, ao céu aberto, vai. Mas ninguém vai mexer com você. Você pode produzir conteúdo, gravar o conteúdo. É claro que ele vai sinalizar os lugares que não, Não. que não, mas, tipo, 95% do lugar e da Rocinha você pode gravar e pode andar de boa. Eu acho também, inclusive, que um pouco do nosso trabalho é sobre isso, sabe? Eu sinto muito que quando a gente entende que a cidade é nossa e que nós podemos ocupar esses espaços, eles ficam mais seguros quando aquilo ali fica movimentado e Claro, etc. claro. Então, a partir do momento que a gente começa a ocupar espaços e reivindicar aquilo ali como nosso, soteropolitanos, há uma ressignificação daquele espaço, que é muito o que eu acho que aconteceu, por exemplo, com o centro da cidade, que o centro, inclusive, a gente tinha esse movimento, era inclusive lemas tanto da prefeitura quanto do governo do estado sobre ocupar o centro, movimentar o centro, hashtag movimento vem pro centro, a hashtag vem pro centro foi algo que foi muito utilizado por muitos anos e reformaram boa parte do centro, inclusive, e hoje em dia eu percebo muito isso, que tipo, a gente às vezes escolhe bairros e a partir do momento que a gente ocupa aquele bairro, aquilo ali não fica mais tão, por exemplo, perigoso, algo inacessível. As pessoas ocuparam aquele espaço e a gente pode começar aí. Então, por exemplo, é como eu me sinto em relação à saúde, por exemplo. Que antes eram só os moradores que iam e as pessoas de fora achavam que era perigoso, ali toda aquela região. Mas hoje em dia é até turístico, né? Até as pessoas de fora sabem que ali, por exemplo, tem sambinhas, a moraria, tomar o chopp de vinho da moraria, enfim, é muito de ocupação de espaços, que eu acho que é justamente o movimento que a gente precisa fazer. Se a partir do momento que a gente ocupa esses espaços, a gente para de achar que a cidade é tão perigosa e começa a viver a cidade. Né? Você falou da saúde, que realmente é um lugar incrível. Me chamou a atenção, foi um comentário que eu acho que eu vi anteontem ou foi ontem, de um seguidor falando assim, lá no vídeo do YouTube, né? Eu acho que foi no YouTube. Enfim. Sim. Só fez propaganda dos bares e restaurantes da saúde. Foi no YouTube mesmo. Aí eu pensei assim, querido, então você não assistiu. Então eu simplesmente fui literalmente, porque nesses vídeos do YouTube, como é conteúdo bem mais longo, aí eu vou lá com a minha GoPro circular por boa parte, ou pelo menos a parte principal do bairro. Aí, qual é o problema de você ver que a maior parte do bairro é composta por bares, restaurantes que até estão tendo até uma fama, né? Como o Mimi, como outros lá que agora me fugiu, mas... E não foi nem propaganda assim, meu Deus, compre... Porque tá lá, é fato. Estão lá instalados no largo principal do bairro. Eu mostrei a igreja e tal, mas mesmo assim o pessoal ficou... Eu achei... Não considero um hater, mas eu acho que essa pontuação dele... só mostrou os bairros. Não, eu simplesmente caminhei pelo bairro e no meio do caminho cada vez mais tá Ele esperava que você mostrasse as casas das pessoas. Aqui mora a Dona Regina. Dona Regina aqui. Vou bater na porta. Pá, pá, pá. Naturalmente, vocês já foram para outras cidades, né? Fora daqui do estado da Bahia. Inclusive, você me aparenta que já saiu do país, né? Pronto. Você já saiu do país. Infelizmente por enquanto não, né? Por enquanto. Ainda não. Marcas aí o que quiserem levar Caio para outros países. Vamos aí. Vocês acham que Salvador perde para outros lugares? Principalmente lá essa fora? Pergunta. Porque a impressão... vou dar a impressão que eu tinha. Eu nasci e me criei em Santo Amaro. Eu vim pra cá, pra Salvador, basicamente com, sei lá... Comecei a vir pra Salvador, né, de fato, com, sei lá, meus 23 anos, né, mais ou menos. Hoje eu tô com 26. Aí eu comecei a vir pra Salvador e tal. E lá em Santo Amaro a gente tinha aquela visão de que Salvador é perigoso, Salvador é uma cidade que mata, Salvador é uma cidade que quem vai pra lá é difícil voltar, que não sei o que, aquela coisa toda. E quando eu cheguei aqui eu percebi que, realmente tem os perigos, tem as questões que a gente tem que ficar atento. Mas não é lá essas coisas. Inclusive, até tranquiliza o coração de minha mãe, tranquiliza o coração de minha sogra, que a gente vive aqui de uma forma relativamente tranquila, óbvio, tomando cuidados. Entendeu? Tomando cuidados, mas é aquela coisa, a gente vai vivendo. Só que assim, aqui em Salvador tem muitos lugares bonitos, assim, a nível de tudo, né?
à vista e tal, coisas que a gente só enxergava em outros, na televisão, basicamente, né? E na minha visão, na minha percepção, Salvador, a nível assim de cultura, a nível de espaços, a nível de paisagens e tal, locais para você ir, não perde para outros espaços. Mas é aquela questão, eu tenho uma percepção, eu já saí, já visitei alguns outros estados, gerei essa percepção em mim, mas eu quero saber de vocês que trabalham exatamente com isso aí. O que é que vocês acham? Salvador perde para alguma coisa? Principalmente, né, você que já foi para fora do país e conheceu culturas diferentes, lugares diferentes e tal. Gente, eu amo essa pergunta. Inclusive, eu falo por aí que eu sou muito apaixonada por Salvador, apesar de todas as... E sempre falo, mas tem partes ruins. Aí eu fico assim, sim, gente, o que é que não tem partes ruins, né? Mas eu realmente tive o privilégio de viajar para muitos lugares. Graças a Deus, minha mãe sempre gostou muito de viajar, então ela sempre me levava. Então eu fui realmente para muitos estados e alguns países também. Eu conheço... do Brasil, eu conheço quase todos os estados do Brasil, menos alguns estados do norte. No norte eu conheço só o Pará. E de países eu conheço muitos países da América Latina, Estados Unidos, França, Inglaterra, e Itália, da Europa, e México ali na América Central, né? E todas essas vivências que eu tive, eu senti algumas coisas que me remetiam a Salvador, que era... Muitas também tinham experiências incríveis, muitos lugares realmente tinham experiências incríveis e vivências incríveis, mas para mim a percepção sempre foi de que eu seria infeliz vivendo em qualquer cidade que não fosse Salvador. Eu sinto que Salvador é o meu lugar no mundo, é o lugar em que eu sou feliz. Eu sinto que até o clima de Salvador pra mim é perfeito, porque eu sou frienta, eu odeio passar frio. E eu passei frio em quase todas as cidades que eu visitei, menos em Salvador. Estamos no inverno e eu estou aqui de cropped, de saia. Isso porque, aí que eu acho incrível, porque não existe inverno. Inverno hoje acho que tava 28 graus quando eu saí de casa. E no inverno, sabe? E hoje tá muito quente mesmo. Então, tipo, pra mim a sensação é de que até o clima é amistoso em Salvador, as pessoas são amistosas. E a cultura de Salvador é algo que você simplesmente não encontra em outro lugar. Ancestralidade, a questão religiosa, o secretismo religioso, a questão de como essas coisas se intercalam e você tem vivências, sei lá, por exemplo, ancestrais em lugares completamente aleatórios e em lugares culturais mesmo. Você vive coisas culturais que te mobilizam, coisas que você fica muito feliz em vivenciar. E são coisas que eu não encontrei em outros lugares. Tem muita gente que compara principalmente Salvador a São Paulo, porque diz que São Paulo é maior, tem muito mais coisa pra fazer e etc. Mas, pra mim, a percepção é que eu seria muito infeliz em São Paulo. Eu brinco, inclusive, dizendo que eu sou hater de São Paulo, porque toda vez que eu vou lá eu não consigo ver uma estrela no céu, o ar é horrível. Eu sempre fico brincando, assim, sobre o hate, né? Que eu sou meio hater. Eu visito, já visitei várias vezes. Muito pelas coisas, né? Muito caro pelas coisas. Tudo tem lados bons e lados ruins, né? Lá realmente tem muitas coisas pra comer, muitas coisas pra viver, mas Salvador também tem. As pessoas ficam nessa perspectiva de que, Salvador é um lugar pequeno que dá pra conhecer tudo, mas é mentira, eu trabalho com conhecer Salvador há anos e existem milhares de restaurantes que eu não fui. Milhares, assim, brincando, sabe? Então, é muito a perspectiva de... A gente gosta muito de dizer que outros lugares são maiores, são melhores, mas é porque eu acho que o ser humano tem muito essa perspectiva de não ser feliz com as coisas que a gente tem. A gente sempre acha que a gente vai ser feliz se a gente morasse na Europa, se a gente morasse nos Estados Unidos. A gente tem muito essa perspectiva de diminuir as coisas que a gente vive, porque Salvador é um lugar lindo, é um lugar que tem natureza, e tem linha verde aqui do ladinho, tem praias maravilhosas, eu mesma amo a questão de natureza, mato, coisas que tem muito em Salvador, várias trilhas em Salvador, enfim, não só em Salvador, né, como ao redor. Então tem várias coisas interessantes pra viver. Eu sinto que minha vida em Salvador, né, eu sinto que a minha vida em Salvador é incrível, é realmente uma vida de muitos momentos de felicidade por causa dessa cidade, por causa de como as pessoas são. Você sai de casa, você faz amizade. Se você sai de casa querendo fazer amizade,
Você faz. Na fila você faz amizade. Você sai com uma amizade a mais. E isso eu não encontro em outros estados. Eu fui pra todos os estados do Nordeste. No Nordeste as pessoas são calorosas, são mais do que nos outros estados. Mas não é como na Bahia. Não é isso de as pessoas... Parece que todo mundo tá disposto a ser simpático. Disposto não sei, tem uma leveza. O baiano tem uma leveza, eu acho, né? Não é só em Salvador, pra ser honesto, né? Mas o baiano tem uma leveza de encarar a vida e dessa simpatia, eu acho, né? Que é muito particular, nossa. Mas, enfim, pra mim é essa percepção que eu sempre tive, de que Salvador é o meu lugar no mundo e que eu seria completamente infeliz em qualquer outra cidade. Eu cheguei a morar na Cidade do México por uns meses. Fiz intercâmbio pra lá. E é uma cidade grande, maior que São Paulo, inclusive. De número de habitantes e de coisas pra fazer também. Realmente é uma cidade que não dá pra você conhecer tudo. E eu sentia que, por mais que tivesse coisas pra fazer, por mais que tivesse vivências maravilhosas, eu ficava me sentindo a pontinha infeliz de saber que não era Salvador, de que não tinha as praias de Salvador, de que o ar era... enfim, o ar dava rinite, sabe, tipo, aquele ar mais, enfim, de inverno mesmo, lá tem inverno, Salvador não tem inverno, sabe, eu sinto que é o meu lugar no mundo, não tem outra forma de dizer isso, sabe? E o Pelourinho, eu sempre digo, é uma coisa única no Brasil, quiçá no mundo, velho. E o pessoal, meu Deus, o pessoal não valoriza, velho, então, provavelmente, eu estava refletindo sobre isso. Talvez não valorize porque tá desde criança ou frequenta, né? E eu acho curioso que eu tenho um roteiro hoje em dia, né? Que eu boto lá o link da bio no Instagram, o roteiro Curtindo Salvador, que eu ampliei, né? No início ele dava para fazer 5 dias, agora dá para fazer 9. Se for o caso, eu vou incluir, porque tem muita coisa para fazer. Aí teve uma seguidora, que justamente eu uso a automação, né, para o pessoal receber o link. Aí teve uma que foi interessante, que ela falou assim, não, eu já sou moradora, não preciso não. Aí quase eu respondo, então você já foi lá no Parque São Bartolomeu? Você já foi lá ver as cachoeiras? Você já foi fazer... Você já foi fazer a expedição que tem de vez em quando lá no subúrbio? Eu reconheço que eu sou... muita gente cobra, algumas pessoas cobram, realmente eu reconheço, apesar de ter trabalhado lá, no bairro Fazenda Coutos, aí, ó, um bairro que muita gente acha perigosa, mas tem o seu lado perigoso, mas eu estava na parte, vamos dizer assim, tranquila, mas que eu tive a oportunidade... Nossa, foi uma fase da minha vida que abriu minha mente... Que aí chega também uma coisa que eu vou trazer, que o pessoal lá faz questão de chamar Salvador e ir lá para a cidade, né? Tô indo lá para a cidade, porque é longe, muito longe, e na época já tem muito tempo, acho que eu trabalhei até 2010, mais ou menos, e naquela época, Paripe, o pessoal falou assim, rapaz, em relação para não se deslocar até o centro, eu acho que a única coisa que não tem, que provavelmente já deve ter, uma agência Bradesco. O resto, tudo, pizzaria, comida japonesa, não sei o quê, tudo muito mais barato. Cheguei numa época, isso, claro, é inflação, gente, lembre-se disso. Eu me lembro que, como eu comecei a trabalhar lá em 2006, em uma escola e tal, a gente trabalhava aí em frente tinha um restaurante bem simples, aí dava para comer por R$6. E R$6 sem miséria. Que época boa, hein? Pai, dava para dividir contra a pessoa. Eles faziam questão de comer, de entregar essa comida, né? Então, Salvador é muito plural e tem essa questão que até o próprio morador, muita gente não conhece, até mesmo o Solar do União, a própria comunidade Solar do União. As trilhas do Parque da Cidade. Muita gente não faz. Com medo, inclusive, dessa parte de ser perigoso e tudo. Brenda, mas quantos moradores de Salvador nunca fez uma das trilhas do Parque da Cidade, né? E olha que o Parque da Cidade é um lugar que está no bairro da Itagara. Aí sempre o pessoal pega o lado negativo. Tá ali junto o bairro Santa Cruz. Sim, o que é que tem, gente? Eu soube que é perigoso. Você soube de gente que nunca sai do playground, rapaz?
Você soube de gente que nunca fez a trilha. Eu já fiz algumas vezes e nunca aconteceu nada também. Gente, é impressionante, é porque é tudo percepção. Porque, assim, a trilha que ela tá falando é assim, que quando você olha, parece que, meu Deus. Só que é uma trilha relativamente curta e quando você vê, você se surpreende com a vista, né? Um bambuzal sensacional e tal. Eu me lembro que quando eu postei, muita gente ficou, ai meu Deus, mas Eu é também perigoso, eu tenho medo. Os mesmos comentários no meu vídeo. É também sempre a mesma coisa, né? É sempre, é perigoso, desovaram o corpo aí, falam assim. Aí você pergunta, que notícia é essa e tal? A pessoa não sabe, ela ouviu Ou falar. quando tem a matéria lá de 2013, que não sei o que. Boa, gostei dessa, de pedir pra traz a matéria aí, pesquisa a matéria aí. Justamente por causa disso, e muita gente diz que, eu também confesso que antes de 2017, antes do perfil, eu meio que também desenvolvia esse pensamento, Salvador não tem nada para fazer, só tem os shoppings. Aí quando você vem, aí a pessoa, meu Deus, eu nunca fui. Nossa, eu quero ir, nunca fui. E, por exemplo, o Anderson do Beleza do Subúrbio, nossa, ele revolucionou a coisa, a mudança de percepção com justamente o Parque São Bartolomeu, que eles... que foi assim, é interessantíssimo. O Parque São Bartolomeu, para quem não sabe, ele é uma reserva de Mata Atlântica aqui de Salvador, lá no subúrbio, que compreende tanto vai de Pirajá até o bairro... Fazenda Couto, sim. Não, a entrada dele agora Itacaranha, acho que... enfim, compreende todo... Alguns E eu fui bairros, de ônibus pelo Mirante de Piripiri, que é geralmente no domingo. Aí eu encontrei umas pessoas aqui, eram meus seguidores, né? Ai, meu Deus, tô indo também. Só que aí que tá, essa coisa é muito interessante, para você ver como o próprio soteropolitano quer descredenciar Salvador. Aí isso no ônibus lá, tá? Aí os dois já empolgados, não, poxa, eu fiquei sabendo disso e tal, tô indo. Aí a moça que estava ouvindo, que provavelmente é moradora da região, cuidado, viu? Não, se fosse você, não abriria esse celular, não pegaria. Aí eu, tá, minha, obrigado. Aí a gente foi lá e não tem nada. Mas voltando. O que foi que a Anderson fez? Isso já tem muitos anos, isso. Que é uma cooperativa que sempre faz. São duas cooperativas, se eu não me engano, que fazem um passeio, uma trilha justamente coletiva, porque recomenda-se que você vá apenas com a trilha coletiva. Porque aí sim, lá é relativamente perigoso, porque é um lugar gigantesco, então não tem como a polícia, que só está presente justamente nessas épocas de passeio, nessas trilhas públicas, justamente para garantir a segurança, mas nos outros dias não tem como toda a polícia cobrir toda a área para você fazer a trilha sozinho. Então, não é recomendado, só quando você vê lá na divulgação. E foi interessante, justamente, aí me pegou isso assim, nossa, no caminho, a própria pessoa já está metendo medo de passear no negócio que, meu Deus, é natureza, gente. É para você ver lá a cachoeira e tudo mais. Se a polícia está lá, se estão recomendando ir com a trilha, com, sei lá, tanto é que a primeira trilha que eu me lembro, acho que foram 150 pessoas. Aí ele divulgou no outro mês, que foi justamente essa a primeira vez que eu fui. Aí eu fui lá, nossa, eu tomei até um susto. Aí, é por ali, né? Aí não sabendo, né, que tem um corredorzinho. Aí quando eu tô vendo, gente, um monte de gente. Aí quando eu vi, caramba, velho, fila pra entrar no parque, que já é gigante, mas tinha uma fila considerável pra entrar. E era gratuito, né? Eu não tinha tido acesso àquilo ali, né? Foram mais 3 mil pessoas, velho. Nesse hoje em dia, eu não sei como é que tá, mas foi uma coisa assim. E é interessante também do Parque São Bartolomeu, que também é um lugar de religiosidade, né? Então, que é uma das coisas que eu trago também, que eu acho muito interessante em Salvador, que é esses espaços de religiosidade, inclusive, como é muito interessante essa cultura que nós temos de misturar várias religiões ali, é um ponto muito importante e nós que vivemos isso também podemos viver tantas coisas interessantes por causa da nossa diversidade cultural, advinda de vários países da África, tipo, de como uma saída por Salvador você pode aprender tantas coisas sobre tantos lugares, e também, enfim, né, sobre os
povos que colonizaram a gente também, mas, por exemplo, uma das coisas que eu vivi um dia desses, que é algo que não sei se eu poderia viver em nenhuma outra cidade do mundo, que foi uma orquestra de berimbaus, que foi ali no Teatro Gamboa. Eu fui para uma orquestra de berimbaus que tinham tinham alguns outros instrumentos também na orquestra, mas todos os outros sons eram produzidos todos por berimbaus, que é também um instrumento massa, cultural baiano, sabe? Principalmente que vem da capoeira, que era uma dança barra luta justamente dos povos que foram escravizados. Então, tipo, nossa, você poder viver isso e ouvir uma orquestra nesse sentido, sabe? Pra mim, por exemplo, foi muito diferente do que... muito diferente, muito especial viver essas coisas. Inclusive os museus do Pelourinho, que remetem à história do Pelourinho, que também é esse lugar, que também tem enfim, um lugar que, inclusive, muitas pessoas que têm mediunidade aflorada comentam que é um lugar muito simbólico, Pelourinho, por causa da história mesmo daquele bairro, enfim. Uhum. Então, coisas que, por exemplo, quando eu fui para países da Europa, eu sentia que, apesar da história deles, que também é uma história de... Enfim, tem muita história também em vários países da Europa, eu sentia que... eu não sentia justamente aquela questão do pertencimento daqueles lugares, né? Não sentia... aquela ligação, talvez, que eu sinto aqui com Salvador, que mistura todas essas culturas, né? Lá eu sinto que é uma coisa completamente diferente e afastada de mim, por exemplo. Uhum. E em Salvador, não. Em Salvador, realmente tem todas essas vivências que misturam religiões, misturam culturas, misturam gastronomia. A gastronomia, inclusive, nossa, você experimentar uma comida baiana, e o dendê, e aquela comida... digamos, forte, né, que tem um sabor muito forte, muito marcante, e aí você experimentar outras comidas que também são de povos que fazem da nossa cultura. Por exemplo, tem alguns restaurantes com comida portuguesa, por exemplo, com bacalhau, enfim, e você experimentar e tudo isso fazer parte da nossa cultura, eu acho incrível, e de uma riqueza, realmente, que eu acho que a gente não valoriza mesmo, de fato, como é. O fato da gente, toda sexta-feira, comer uma comida baiana, toda sexta-feira as pessoas usarem branco, todas as pessoas não, né, mas muitas pessoas usarem branco, inclusive pessoas que às vezes nem são de certas religiões, sabe? Então eu acho incrível essa vivência mesmo, que é uma coisa que é nossa, a gente às vezes nem percebe como essa vivência é tão cultural, mas eu acho que é incrível, eu acho que é impressionante. Você sabe uma coisa que os haters de Salvador não percebem? Eu tava até olhando isso, né? Que eu até já tinha comentado em um vídeo do YouTube, quando eu fiz a caminhada da Praça Castro Alves até o Santo Antônio do Carmo, Uhum. sobre a herança portuguesa, né? Aí, se muita gente brincar assim, entre ali a Praça Municipal até a Praça Cruz Caída, se fizer um plano fechadinho assim, com aquele... Aí se você falar assim, que país é esse? É capaz de falar assim, é Portugal, é Lisboa. Aí isso, não, é Pelourinho. Uhum. É isso. E se você ver, eu nunca fui para... Não sei se é Porto ou Lisboa. Enfim, é uma das grandes cidades portuguesas que também tem alguns lugares que lembra muito os casarões do Pelourinho. E A arquitetura, né? A arquitetura, por causa dessa herança, né? Aí eu digo assim, quer dizer, então, aí você... aquela coisa assim, infelizmente, muita gente prefere olhar para fora e, ao invés de valorizar o que tem aqui dentro, porque talvez seja isso, né? Sempre está aqui aos seus olhos, mas eu também acho que o Pelourinho é uma pérola assim impressionante. Inclusive, um meme viralizou, reviralizou, na verdade, porque ele já tinha viralizado antes, mas eu achei muito, muito engraçado, que era uma foto de Lisboa, de um pedacinho de Lisboa, e aí a pessoa postou e falou assim, nossa, parece Salvador. E aí outra pessoa repostou dizendo, meia-noite eu te conto um segredo, que era justamente porque meia-noite ela é descobrir colonização, né? Descobrir que a arquitetura é a mesma. Aquela foto realmente parecia muito Salvador, mas realmente a arquitetura é a mesma dos casarões, por exemplo, do Pelourinho. Do Pelourinho não, também do Carmo. É a mesma arquitetura Tá aqui, né? E uma coisa rapidinho, só para finalizar essa parte. Sim. Eu me lembrei que eu sempre... tem um post que bateu mais de 1 milhão, porque explica por que soteropolitano, né? Uhum. Aí o geógrafo Antônio... Muito bacana, inclusive. Ah, eu aprendi com tá você. Vendo? Que legal, obrigado. Muita gente reclama da parte que fala, mas se foi um geógrafo, pelo amor de Deus, gente, que comparou a topografia ali principalmente
de Gamboa, Contorno, com Atenas, quem sou eu para... Aí a pessoa, que engraçado. Mas se você perceber, realidade, né? a topografia é realmente parecidíssima, aquela formação rochosa e tal. Claro que, tanto é que tem um bar, se eu não me engano, tem um bar que imita, tem inspirações gregas ali na Contorno, que até faz sucesso. Acho que o próprio Pietro, se eu não me engano, já foi. O pessoal realmente não consegue visualizar que Salvador é cosmopolita, faz parte também de inspirações de outros países que dizem, né, tão mais evoluídos e tal, mas senta e chora. Inclusive, vocês tocaram duas questões que eu quero fazer um comentário aqui, que foi o seguinte. Eu estava trabalhando numa empresa, e aí tinha um colega meu que viajava bastante, viajava muito. E sempre ele publicava e tal. E aí teve uma vez que ele falou assim, rapaz, eu fui até no Pelourinho esses dias e tal. Aí um outro colega falou assim, oxê, você foi no Pelourinho e não tirou foto? Aí ele olhou assim pro cara, e pra que povo tirar foto do Pelourinho, rapaz? Ou seja, o cara valoriza. Lá no feed, né? Ele coloca Portugal e tal, bem destacado, mas a terra onde ele mora, onde ele trabalha. É isso, né? Dane-se. É muito louco, né? Enquanto os turistas ficam loucos aqui, tem gente que vem e mora, faz questão de morar, até deixa lá as coisas e mora. Eu fico pensando muito nisso, que é algo que eu já tinha comentado até, mas é algo que aluga um bom triplex na minha cabeça sobre justamente como a gente percebe o mundo a partir das nossas experiências e como a gente não valoriza mesmo o que a gente vive, sempre achando que se a gente vivesse em outra cidade a gente seria mais feliz, se a gente vivesse em outro país a gente seria mais feliz, mas realmente, por exemplo, se você começa a olhar Salvador com um olhar de turista, você vai perceber que vários lugares você querer tirar foto e vários lugares você querer colocar no feed, sabe? Mas... E dar destaque pra isso, né? Mas a gente realmente não tem esse costume de olhar a vida com esse olhar de turista, né? De como se a gente estivesse viajando. Porque quando a gente tá viajando, aí a gente realmente fica assim, tudo é incrível, tudo é bonito. Mas a gente não olha a vida dessa forma, né? Inclusive, até você tocou naquele ponto, né? Do próprio morador criticar o local que você estaria ali visitando. Isso aconteceu comigo em Santo Amaro, né? Tem um restaurante lá, inclusive, grande abraço para o Galego, o restaurante lá em Santo Amaro. Ele ganhou, inclusive, o Panela de Barro. Ele foi premiado, né, com Panela de Bairro. E ele tem um restaurante lá, só que é um restaurante dentro da residência dele, né? Então, tem o fogão de lenha e tal, o feijão dele é feito na panela de barro. Enfim, é um cara assim que tem um cardápio riquíssimo. E é lá em Santo Amaro. E eu ficava acompanhando aqui de Salvador. Eu abri um dia desses aí o meu story e perguntei onde é que era o lugar. E o pessoal falou, rapaz, é no Sacramento, mas se você for lá, vá nas manhãs porque lá tá laranjada. Entendeu? E aí você percebe que o espaço lá é frequentado por diversas pessoas que vêm de fora, inclusive daqui da Bahia, pra lá conhecer e vão de boa, não tem nada rolando, entendeu? E todo dia ele tá ali postando, todo dia ele tá ali filmando. E você percebe que não é nada disso, mas as próprias pessoas de lá, do Sacramento, falam que lá é um ambiente perigoso e tal, que lá é laranjada. E aí fica complicado, entendeu? Engraçado que às vezes as pessoas que moram têm a percepção de que é perigoso, talvez, pra quem não mora. Então, você que não mora, pode ser perigoso, não fique pegando esse celular assim, dando mole, achando que a pessoa é turista mesmo, né? Como, por exemplo, o que Caio tava falando da menina que falou lá, não fique dando mole com esse celular. Mas talvez ela que more deve ter percepção, ele que é turista, pode ser perigoso pra ele, mas pra mim nem é perigoso, vou e volto aqui o tempo todo. Tudo bem, eu concordo assim, tipo, toma cuidados. Por exemplo, você apresentou aquela questão de ser mulher, é complicado, entendeu? Não só aqui, mas em qualquer outro espaço. Então você tem que tomar cuidado, diferente da gente que somos homens. Talvez você tenha que tomar cuidado que a gente não se preocuparia. Não se preocupa. Inclusive, é uma coisa que eu sempre gosto de trazer quando a gente tá falando, inclusive, de outros países, sim. É que ficam falando, não, outros países não é perigoso, etc. Mas eu sempre gosto de trazer a minha experiência, inclusive, da Europa, que eu conheci aqueles 3 países que eu comentei. E, por exemplo, na Itália, eu fui mais assediada do que eu sou em Salvador, tipo, pelo período de tempo, né, digamos assim. Aí, sempre que eu comentava sobre isso, de que eu me senti mais insegura lá do que eu me sinto em Salvador, realmente, eu podia usar o celular. Mas, apesar de que na Itália em si também tava tendo os pickpockets. Mas, enfim, não podia realmente usar o celular, por exemplo, em metrô, essas coisas, mas
Na rua, supostamente, a gente se sentia mais seguro do que em Salvador. Supostamente, né? Mas eu fui mais assediada lá do que eu sou aqui em Salvador. Pelo período de tempo que eu fiquei, sabe? Aí as pessoas iam me justificar. É porque você não tem cara de europeia, você tem o cabelo cacheado, sei lá o quê. Que loucura, né? O que tem a ver? Tipo, como se, por exemplo, fosse mais comum assediarem turistas. Fosse normal, né? Como se fosse normal. E que eles, inclusive, de que alguns países da Europa têm essa questão de como realmente tem muitas mulheres lá em situação de vulnerabilidade por causa da migração mesmo, e mulheres lá realmente em situação... Enfim, aí eles realmente assediam muito mulheres que supostamente não são europeias. E aí eu fico, e aí é em Salvador que eu corro perigo. É em Salvador que... Porque eu fui muito mais assediada lá, muito mais. Assim, inclusive, pessoas que estavam me oferecendo serviço. Um cara ficou, tipo, realmente me assediando. Ele era o recepcionista do hotel que eu ia ficar. E ele lá falando um monte de coisas pra mim. E era o cara o recepcionista do hotel que eu ia ficar. E aí, depois eu contando pra minha mãe, tipo, mãe, ele me falou um monte de coisas, tipo, ficou me queixando e tal, e eu falando, tipo, era inglês, né, e tal, e eu ali naquela conversa desconfortável, minha mãe não entendendo nada, isso depois explicando pra ela, tipo, e depois conversando com ela, eu entendendo o que era aquilo, meu Deus, eu fui assediada por uma pessoa que supostamente estava me prestando um serviço, sabe? Que eu podia... Sabe, enfim, Pronto, então... Quem que imagina isso? Dentro de um hotel e... E aqui em Salvador, geralmente, a gente tem essa perspectiva de que, por exemplo, a pessoa que tá te prestando um serviço não vai cometer um crime, digamos assim, porque você poderia, né, fazer um escândalo, chamar o dono, pedir a demissão da pessoa, e lá era o recepcionista do hotel, sabe? Então foi muito... muito foi louco em Veneza. E por Veneza. Meu Deus do céu, quem é que diz, né? A É. gente olha assim, ai meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, 100% Pois é. Eu tenho que perfeito. pontuar também sobre uma coisa que eu tenho percebido também. O preconceito com o pelourinho é tão grande que começa a afetar mesmo os vendedores ambulantes. Muita gente, eu digo, rapaz, calma aí que você está começando agora a incluir os vendedores porque comentou assim, não, pelourinho é violento, não sei o quê, tem os vendedores ambulantes. Não, aí você já está pegando pesado, porque pode ser que eles sejam insistentes, sim. Mas qual cidade turística do mundo não tem essa parte? Eu soube assistir, eu sou fã do Mundo Sem Fim. Uhum. Nossa, e eu já vi outros blogueiros de viagem também não recomendando, por exemplo, a Jamaica. Mundo Sem Fim é o casal, né? Esqueci o Casal, nome dele. Eu acompanho Renan e também Michele. Isso, eu acompanho. E o meu xará também, Caio Travels, eu já ouvi falar sobre a Jamaica, que lá literalmente você tem que ficar ligado o tempo todo, porque do vendedor ambulante até os vendedores oficiais, todo mundo tenta te passar a perna. Sabe outro lugar que acontece isso? Paris, na França, os vendedores ambulantes te assediam, não sexualmente, né, mas te assediam assim a vender as mini Lembrancinhas, né? as mini torres Eiffels, as torrezinhas, te assedia mesmo, assim, e ficar numa insistência, assim, que você se sente meio até compelido a comprar mesmo, e aí falam, por exemplo, como se fosse a fitinha do Senhor do Bonfim aqui, que vão amarrando no pescoço, lá também é assim, vai te empurrando inclusive tem várias pessoas que estendem, né, seus produtos perto da Torre Eiffel e ficam realmente nessa meio assediando os turistas mesmo pra comprar. Ninguém fala, né? Patrícia, cidade de luz, Paris é cidade ninguém de fala quê? sobre essa parte. Sim, Ratatouille. A cidade da Ratatouille não é à toa também, né? Eu vi um monte de ratos. E Todo é isso mundo que eu é acho. honesto. É isso que eu acho muito curioso. Que, por exemplo, pra minha mãe foi a melhor viagem da vida dela. Incrível, etc. Mas, pra mim, é a perspectiva de que eu não seria feliz morando em nenhuma dessas cidades. Eu sou feliz morando em Salvador, sabe? Inclusive tem até, eu não sei se que é basicamente isso, é o choque de realidade que você tem lá. Não, doença não. Tem um Um fenômeno. fenômeno, né? Que é um choque de realidade. Você pensa que é uma coisa, chega lá é totalmente outra e você se frustra. Eu acho que é em Paris, inclusive, que todo mundo tem uma disso. perspectiva de que Síndrome Paris de vai Paris, ser a melhor coisa da sua vida. E quando você chega lá, realmente é uma cidade que, pelo menos, a minha experiência, né, gente? Pelo amor de Deus, não gosto de haters, por favor, mas é uma cidade suja, cheia de lixo, tipo... não sei porquê, inclusive, eu fui numa época que não era festiva nem nada, cheia de lixo no chão, cheia de ratos, enfim, muito assédio de turistas.
Os franceses são muito, muito, muito grossos, ríspidos. A gente ficou 3 horas, eu acho, no aeroporto, ou foi no. Não tenho certeza se foi no aeroporto ou na estação de trem, pedindo informação e as pessoas não falavam em inglês. Tipo, as pessoas falavam, não falam inglês, sendo que a gente sabe que muitos dos franceses falam inglês, sabe? Eles só não queriam ajudar. E a gente ficou horas, eu e minha mãe, tentando alguém. Aí quem ajudou a gente foi um turista, vírgula, né? Na verdade, ele morava em Paris há um tempinho. Aí, em inglês, ele se predispôs a ajudar a gente, porque nenhum dos parisienses realmente quiseram ajudar, sabe? Então, pra mim, foi uma experiência de choque cultural horrível, assim, de viver algumas coisas assim que eu ficava, poxa, eu preferia não estar vivendo isso aqui. Mas enfim, também tem as partes boas da cidade e tal, mas pra mim foi realmente bastante coisa. Mas é bom pontuar por causa disso, que Salvador só parece que toma porrada dos moradores quanto de muitos turistas. E não é assim, gente. Eu realmente, pelo menos, eu achei... Paris, por exemplo, essa parte das pessoas serem horríveis, coisa que eu não moraria lá. Como é que eu iria morar lá? Eu seria muito infeliz, sabe? Pelo menos é essa perspectiva que eu tenho, sabe? Eu tinha uma visão um pouco negativa de Salvador, entendeu? Hoje eu continuo com a visão negativa, mas a nível de oportunidades. Sim. Porque eu percebo que o grupo o qual eu estou inserido, meus amigos, as pessoas que eu estou me relacionando o tempo todo, tem muita dificuldade de conseguir oportunidade de trabalho. Entendeu? Sim. A reclamação. Isso é inegável. Não tem o que questionar. Aqui, infelizmente, para trabalho é muito complicado. E quando você acha, ainda tem essas questões de você não conseguir um bom salário e tal. Você tem um currículo lá em cima, mas o salário cai embaixo e tal. Isso é complicado. Esse ponto aí, na minha visão, é complicado. Mas assim, a nível de cultura, a nível de lugares para se frequentar, de qualidade de vida, eu acho que Salvador tá, sabe, perfeito. E assistindo vocês, conhecendo os espaços que vocês mostram, só fomenta cada vez mais essa questão em mim. Entende? Agora sim, trabalho aqui, infelizmente, a gente ainda tá pecando em muitas coisas, comparado, por exemplo, São Paulo. Isso aí não tem nem como. Mas, comparado a outros cantos. Pra você ver que temos uma cidade tão abençoada, que infelizmente, o Brasil já é um país, eu acho, abençoado, né? Em questão de clima e tal, mas você vê que a gente está mais abençoado ainda, porque a gente não, enquanto o Brasil nesse período de setembro de 2024 está sofrendo com queimadas, fumaça, eu não consigo nem imaginar como ficar respirando um ar muito pesado, cheio de fuligem, que o pessoal fala de São Paulo por causa das queimadas, bem pesado, e graças a Deus aqui a gente está com o céu limpo. Curitiba mesmo, eu vi uma foto também, se não me engano, até a minha Fortaleza também está um pouquinho com o céu um pouquinho cinza, Curitiba também com o céu opaco. Eu vi, inclusive, notícias eu estava acompanhando as notícias sobre isso, e 76 pessoas morreram já em São Paulo por complicações respiratórias por causa dessa questão da fumaça, pessoas que provavelmente já tinham alguma condição de, talvez, por exemplo, asma, enfim. E aí vi uma reportagem falando sobre como Salvador é uma região privilegiada, por causa que faz com que a gente realmente não esteja vivendo o que o resto do Brasil está vivendo. E eu tava vendo, inclusive, notícias do resto do Brasil que, por causa das queimadas que fazem toda essa modificação climática, lugares tendo, tipo, chuva de granizo, lugares tendo neve, lugares tendo fumaça. Em Salvador, 28 graus hoje, banho de piscina, mar, praia. Quem não é CLT e quiser ir pra praia agora, tá solzão aqui fora do estúdio, sabe? Então, tipo, realmente, o que é horrível realmente que o nosso Brasil esteja vivendo isso, mas realmente Salvador, especificamente, ser privilegiada nisso, deveria nos dar esse sentimento de, meu Deus, que cidade privilegiada de não estarmos vivendo o que, infelizmente, o resto do país inteiro tá vivendo, sabe? Eu quero saber de vocês também, referente à opinião, assim, de vocês, no tocante a transporte público aqui em Salvador, né? Porque a gente sabe que a galera que acompanha vocês, alguns têm carros e tal, particular, mas uma esmagadora maioria vai depender ali de utilizar os meios de transporte público. Na visão de vocês, Salvador tá pecando em alguma coisa, ou para vocês a gente consegue se locomover muito bem com o transporte público? Meu sonho Por exemplo, se eu chegar aqui agora com o meu cartãozinho, o meu cartãozinho lá, meu passe, né? O Salvador Card e tal. Eu consigo ir para o canto que eu quiser de boa? Como é que... Infelizmente tem essa questão. O meu sonho, eu sempre digo que o sonho seria Salvador ter um sistema de metrô parecido com o de São Paulo, né? Sim, meu Deus.
É onde... Porque lá, quando eu vou para São Paulo, eu raramente pego Uber, até porque quando o Uber lá dá 10 minutos, o pessoal diz, tá bom, 10 minutos de espera, tá ótimo. Eu digo, então... Sendo que no metrô também você vai para... teve até na primeira vez que eu fui para São Paulo, Sim. isso era antes do WhatsApp, que só tinha o Torpedo, minha amiga ensinando, velho. E é muito fácil. Desce na estação tal, segue reto, dobra, você já vai no bar que tá. Eu digo, putz, e olha, foi uma facilidade, porque lá tem quase todo, menos de 1 quilômetro tem um ponto de metrô. Então, aqui seria perfeito, porque, infelizmente, atualmente, ele só serve uma parte da cidade. Também teve o BRT, que teve essa polêmica e tal, que muita gente fala assim, que liga nada para lugar nenhum. Gente, isso é uma ignorância. Tá certo que ele não serve a sua área, não tem na sua área, beleza, mas tem que reconhecer que pelo menos na hora do pico, ali, se você quiser tá lá na Pituba, se você quiser descer ali no Shopping da Bahia, às 5h30 da tarde você não vai pegar, você vai vir direto e não vai pegar aquele trânsito, e mesmo assim eu acho curioso que tá certo que o RT estava lotado, mas a pessoa lá reclamando, aí deu vontade de falar assim, filha, então para lá pegar o ônibus normal, lá da Pituba, para você ficar lá presa no engarrafamento. Mas aí, só que a questão de Salvador é complexa, porque também eu vejo que obras, viadutos estão sendo criadas, tanto aqui no Rio Vermelho, até falei com o Uber, rapaz, você tem que ficar ligado, né, nessa parte aqui, porque tá tudo mudado, tá um setor, uma coisa assim. E tem a questão do ônibus, que infelizmente está cada vez mais, por causa do metrô, está cada vez mais dependente dessa ligação, né? Você tem que fazer várias baldeações para você ir em algum lugar, né? Tanto é que eu tenho um post que o pessoal adorou, que é para o turista que quer, por exemplo, eu finalmente fiz esse caminho, porque antes, como eu recomendo para o turista, desce para o aeroporto, pega o trânsito até o metrô, né? Desce até a estação da Lapa e de lá você complementa com o Uber. Mas eu disse, já falaram tanto, eu vou ensinar essa parte da Lapa e mostrar onde é que vai na Barra. Então, a gente tem muito processos, né? Muito baldeação, é uma pena, né? E domingo... meio que você tem que saber andar para poder conseguir. Isso, e domingo, infelizmente, aquela coisa, né? Tem a vantagem, domingo é meia sim, mas você vai esperar horas, muito você tempo. Você ganha um ponto e perde outro. Eu sou muito, 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 muito hater do transporte público de Salvador. Eu falo, gente, é sério, eu acho que eu sou hater desde quando eu era adolescente, eu já era hater do transporte público de ACM Neto, aí permaneci aos 8 anos que a ACM Neto ficou no poder e depois... Antes de ACM Neto também, né? Porque também não fizeram nada muito de interessante no nosso transporte público, e depois com Bruno Reis, as mesmas críticas, mas que com a ACM e com Bruno Reis piorou por causa do BRT, que o BRT é simplesmente ridículo a gente ter colocado o BRT, destruído tantas árvores para ter colocado o BRT ao invés de colocar sistema de trem, sistema de metrô na cidade inteira, o fato do subúrbio não ser ligado ao metrô até hoje, enfim... Desativaram, né, o trem do subúrbio. E não botaram, ainda não teve uma contrapartida, né? O fato do BRT ser... diminuíram linhas de ônibus para colocar o BRT e destruíram muitas árvores. Enfim, as críticas às árvores é algo que a gente fala desde a época enfim, desde dos caras dos DEM, mas principalmente por causa do BRT, porque o BRT foi muito criticado, porque o BRT, ele é um sistema de transporte público ultrapassado, que quando falaram, vamos implementar, as pessoas falaram, é ultrapassado, sistemas ferroviários, coloca trem, coloca metrô, liga a cidade toda por trem e metrô, diminui enfim, faz melhor, né? Façam melhor do que isso. Mas não diminuíram a quantidade de ônibus, a frota de ônibus. A nossa frota de ônibus é horrorosa. Que sistema podre a nossa frota de ônibus. Inclusive, caro, não é barato. O transporte público em Salvador não é barato. As pessoas pegam
ônibus horríveis, sabe? Em situações calamitosas. Enfim, sou muito, muito hater do transporte público de Salvador nesse sentido. Melhorou um pouco com o metrô, mas o metrô também ficou mais de 10 anos para sair. Toda a corrupção da questão do metrô, enfim. É algo que é um absurdo que a cidade de Salvador não seja toda intercalada por trens, por metrô. É um absurdo que não invistam nisso, porque a partir do momento que as pessoas podem se locomover melhor na cidade, a qualidade de vida melhora muito. As pessoas demoram 2 horas para chegar no trabalho. Pessoas que moram em bairros afastados, pessoas que moram no subúrbio, levam 2 horas para chegar no trabalho. As pessoas precisam acordar 5 horas da manhã. Antes de 5, né? 5 horas precisam pegar o ônibus para 7 horas estar no trabalho. Então, para mim, é um absurdo que Salvador seja assim. Reflete, inclusive, muito a desigualdade social, que para mim é um absurdo. As pessoas... Ou seja, as pessoas que trabalham 8 horas num sistema CLT, elas realmente trabalham 10 horas. Mais de 10 horas, né? Porque é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Elas trabalham 12 horas dos seus dias. É a pessoa não poder ter qualidade de vida. A pessoa chega em casa morta de cansaço, não poder ir para uma academia, não poder se exercitar, só poder dormir e trabalhar. É isso que o nosso sistema faz com as pessoas pobres. Essas pessoas só para o sistema, elas prestam apenas para trabalhar. As pessoas não podem ter qualidade de vida, inclusive ganham pouco, não podem gastar em cultura, em lazer. Então, e lazer também é proporcionado por transporte público de qualidade. Então, para mim, uma das principais queixas ao governo, nosso governo, a nossa prefeitura, é a prefeitura que faz o nosso transporte público, é a prefeitura que tem os contratos, as licitações com os ônibus. É um absurdo, a prefeitura só aumenta os valores dos ônibus, nunca diminui, só aumenta e a qualidade não melhora. Prometeram sei lá quantos centenas de ônibus com ar-condicionado e não entregam, apenas sucateiam, diminuem linhas, diminuem rotas. Dizem que agora vão entregar, aí agora a pessoa precisa pegar 2, 3 ônibus que antes pegava um, e não melhora, o ônibus não melhora, eles aumentam o preço e não melhora. Então, é uma das coisas que a gente precisa observar. Estamos em época de eleição, de campanha, provavelmente vão reeleger esse prefeito, que é responsável pelo BRT, que é responsável pela nem sei derrubada de quantas árvores hoje em dia, porque na época eu até acompanhava as notícias, mas hoje em dia nem sei mais quantas árvores já foram derrubadas em todo o governo do DEM. Enfim, não entrando exatamente no aspecto de política, mas observem as pessoas que vocês vão votar, observem principalmente em questão de transporte público, saúde e educação. Se a gente tivesse as 3 coisas, Salvador iria para outro lugar. E seria, sinceramente, uma cidade dos sonhos. Somente educação, saúde e transporte público. Se a gente realmente votar em pessoas que tenham propostas interessantes para a cidade, nesses 3 quesitos, a gente realmente colocaria a cidade em outro patamar. Então, por favor, você, ouvinte, que tá no podcast, que tá no YouTube, que tá em qualquer uma das redes sociais, por favor, prestem atenção em que vocês vão votar. Olhem as propostas de transporte público. Olhem as propostas. Bruno Reis está tentando agora a reeleição dele. O que ele fez de transporte público até agora? Quantas árvores ele derrubou para instalar esse BRT? Você gosta desse BRT? Esse BRT foi interessante para você? Agora você pega 2, 3 ônibus ao invés de quando você pegava um, você não preferia andar de metrô pela cidade toda. Enfim, realmente observem quem vocês vão votar para que a gente possa realmente colocar Salvador em outro cenário, né? Realmente, porque faz falta mesmo, né? Faz falta. Eu tava falando com vocês referente à questão de você se locomover aqui para lazer e tal. Só que é meio complicado porque, principalmente para quem trabalha bastante assim, né? Como você falou, né? Trabalha de segunda a sábado, basicamente, tem ali o domingo para poder tirar o lazer. Muitas vezes a pessoa não tem nem aquele ânimo de ir porque, tá tão cansado. Então, aí prefere um lugar ali mais próximo e acaba não aproveitando o Salvador, como vocês apresentam pra gente, tantos lugares bacanas, a gente não consegue Rio Vermelho assim, mesmo, né? Tava até pensando aqui. Rio Vermelho, para chegar de ônibus, é mais complicado. É difícil. Você só consegue praticamente com ônibus da própria orla, que passeiam ali pela orla. Ou então tem que pegar 2 ônibus. Hoje em dia, para chegar em qualquer lugar, você precisa pegar, tipo, 2 ônibus. Ou ônibus e metrô. Não existe, por exemplo... Se a gente tivesse metrô integrado na cidade toda, quanto seria mais confortável você fazer a baldeação no próprio metrô? Não, você precisa pegar ônibus até o metrô, às vezes, aí do metrô para algum lugar, ou então... pega o metrô, aí do metrô você pega um ônibus pro bairro que você quer. É muito difícil isso, realmente. E é um investimento que, alguns anos, se as pessoas só investissem nisso, alguns anos de transtorno, porque realmente metrô é um transtorno, as obras, enfim, mas alguns anos
a gente teria a cidade toda integrada, sabe? Pra mim, particularmente, é um absurdo as pessoas do subúrbio não terem uma integração de trem e metrô. Um absurdo. Desativaram o trem do subúrbio, não tem nenhuma perspectiva de reativação, por enquanto, já tem anos. Enfim, pra mim é um absurdo uma pessoa que, por exemplo, mora no subúrbio demorar 2 horas pra chegar num lugar. Porque, imagina, uma conta rápida, se a gente fizer, a pessoa leva 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Se ela trabalha só 5 vezes na semana, que a gente sabe que muitas pessoas não trabalham só 5 vezes na semana, daí, o quê? 10 horas por semana só de transporte público. Só pra chegar no espaço. E aí, ou seja, no mês, a gente multiplica por 4, 10 vezes 4, 40 horas do seu mês é só de transporte público, sabe? Nossa, o quanto da vida a gente passa no ônibus, sabe? Não, sério, é muito triste. Simplesmente, pra mim, inclusive, esse é um dos assuntos que mais me imobilizam, é o transporte público de Salvador, porque é um absurdo a gente não ter um sistema integrado, a qualidade dos ônibus, a qualidade é péssima mesmo, realmente, e é caro. E só aumenta, o valor só aumenta, nunca diminui, né? Então, é isso que realmente me mobiliza demais. Boas colocações. A produção separou aqui algumas perguntas, né, da galera que acompanha tanto vocês quanto a gente aqui também. Não vai dar para fazer basicamente todas, né? Que a gente sabe que seria humanamente impossível. A galera atinge a gente com a enxurrada de... E as pessoas são muito curiosas sobre como é a vida, como é os bastidores, né, dessa produção de conteúdo, é muito interessante. Exato, vocês não têm noção do quanto a gente recebe traz o fulano, traz o Beltrano e tal, porque as pessoas querem saber. E o Pera ele traz essa essência de, tipo, não formalizar muitas coisas, entendeu? Vamos bater um papo aqui, de fato, que é a essência de um podcast, entendeu? Vamos bater um papo aqui, fica livre pra você falar o que você quiser, não importa. A gente pode, vocês são influenciadores, mas a gente falou de política, a gente falou de transporte, tá? E vamos que vamos, entendeu? Porque tudo tá inserido, não tem como calar, entendeu? Não fala sobre isso aqui, não. Tanto é que a gente nem conversou sobre a questão de pautas e tal. Porque eu faço questão disso. Senta aí, vamos bater um papo e a conversa vai andando, sem problema nenhum, entendeu? E a galera pede bastante pra poder ver esse lado, de fato. A gente tá aqui com a Iambel6789. Ela fez 2 perguntas aqui, perguntas bacanas, o pessoal selecionou. Ela quer saber dicas para quem quer conhecer os lugares de Salvador sozinho. E a outra pergunta seria, vocês podem responder cada um, o que mais encanta vocês em Salvador? O que mais encanta vocês em Salvador? Eu acho engraçadíssimo porque não é por nada, não é por, o tipo da resposta, mas é porque assim, é interessante porque, gente, quase todos os posts que você vê lá no perfil A Vida em Salvador, dá pra você fazer sozinho, porque simplesmente sou eu sozinho indo pros lugares. Então, eu digo, não tem essa, porque muita gente, justamente, eu sempre indico perfis femininos, ou quando alguém fala assim, principalmente mulheres, porque justamente, o que Brenda falou, dá pra ir pra sozinha? Dá, mas se você quiser, troca ideia com elas e tal, mas assim, na minha opinião, dá para tanto homens e mulheres irem para os principais pontos, Pelourinho, principalmente de dia, de noite. À noite depende muito da estratégia que a Brenda já falou aqui, mas basicamente os pontos turísticos, e um lugar que me encanta e depois que eu passei a conhecer foi Ponta do Maitá, né? Que hoje em dia parece que, mesmo não tendo uma reforma, um cuidado, lá tem, por exemplo, a primeira, sempre dizem, o termo, eu já pesquisei, nunca tem um termo exato, mas a primeira casa de Salvador. Aí depois o pessoal fala, não, é a primeira casa reconhecida de Salvador, lá de 1600 e alguma coisa. E lá tem o Farolzinho, né, que é o primo do Farol da Barra e do Farol de Itapuã, mas que tem o seu charme. Provavelmente, talvez por causa dessa popularidade dos últimos anos, quem sabe, sempre que eu vou lá, sempre tem gente, muita gente, aos pouquinhos vai crescendo, e tem uma vista incrível do litoral da cidade, então é um lugar que me encanta, mas basicamente é isso. Se você quiser me ver lá, todos os lugares em Salvador dá para você fazer sozinha, sem problema nenhum. E é aquela coisa, quando a pessoa descobrir, perceber assim, a maravilha que é, não é que não seja bom, claro que é perfeito ir com o crush, com os amigos para os lugares, mas quando você também disser assim, não tem ninguém que à vista para ir, vá sozinho, porque você vai ver que dá bom do mesmo jeito. Perfeito.
A gente comentou um pouquinho sobre essa perspectiva de sair sozinho. Eu acho que Salvador é um lugar que dá muito pra fazer sozinha. Muitos dos meus conteúdos são feitos sozinha. Então, acho que dá pra viver, sim, a cidade. Apesar das coisas que a gente comentou, dos aspectos negativos, ainda assim dá pra gente viver, dá pra gente passear a maioria dos lugares sozinhos mesmo, só tendo cuidado. O cuidado que a gente pode ter, no sentido de não ficar dando mole com o celular, ficar esperto, assim, se puder realmente ficar nos lugares mais movimentados, enfim. E lugares que me encantam, eu gosto muito justamente de lugares mais com natureza. Eu acho que eles me encantam de uma forma mais particular do que lugares mais diversos, né? De lugares mais parecidos com cidade em si. Então, eu acho que alguns dos lugares que me encantam são justamente essas perspectivas que a gente pode ter de contato com a natureza dentro da própria cidade. Então, por exemplo, uma das coisas que me encanta é justamente o Parque da Cidade, porque lá sempre tem eventos e tem a partezinha das trilhas, que eu particularmente adoro aquela trilhazinha. Enfim, tem eventos, tem feiras, aí você pode comer comidas diferentes lá no parque. Tem outros lugares também de natureza aqui em Salvador que eu adoro. Eu gosto de passear, por exemplo, pela Lagoa dos Dinossauros, pela Lagoa dos Pássaros, pelo Dique, que são lugares assim que pelo menos eu me sinto conectada de uma forma como se fosse um pouco mais afastada da cidade, apesar de ser dentro da cidade, sabe? Então me trazem uma leveza, assim, que eu gosto muito de vivenciar. Então são alguns lugares que me encantam, esses lugares que você pode ter um pouco de mais contato com a natureza, sabe? Antes da próxima pergunta, deixa eu dar um parêntese engraçadíssimo sobre o pedalinho do Tique Tororó. Teve na época, acho que foi antes do Reels pegar, né, como a mídia de viralização, eu coloquei a foto, eu botei um carrossel, né, a sequência de fotos lá. Acho que foi por causa do início que eu falei assim, finalmente descobri quando é que funciona o pedalinho, porque acho que todo mundo que ia de ônibus lá ou de carro passava e via aqueles pedalinhos parados assim durante a semana. Aí eu tava passando lá no final de semana, eu acho que no sábado. Aí eu, nossa, tá funcionando aí, não sei o que. Aí eu falei lá. Aliás, eu não falei, não avisei que eu era da Vida de Salvador, paguei normal e tal. Aí eu adorei, né? Aí botei, finalmente, aí acho que eu botei isso. Aí o cara falou assim, no outro final de semana, aí. Aliás, eu postei na sexta, eu acho. Aí eu tava vendo um ônibus, ainda quando eu trabalhava, né? No CLT, né? Aí eu tava vendo assim no ônibus. Um cara assim me mandou um direct. Aí eu tô lendo aí, Caio, você tem que. Você não tem ideia, no sábado, o Tique Tororó tava tomado de pedalinho, um monte de gente. Aí eu, caraca. Aí depois, aí eu fui no outro final de semana, eu vou fazer questão de ir lá. É você? É o seguinte, cara, é porque eu tinha botado o horário errado, eu botei, ele vai até 18, eu botei até 16. Aí, na semana, aí ele fala assim, rapaz, eu tava aqui de boa, velho, assim, no domingo, bem mais ou menos, metade da tarde, começou a vir uma multidão do nada. Aí ele, meu Deus, ele não sem entender nada, disse que tinha gente que ficava irritada por causa da demora, porque eu passei durante 30 minutos, sim. Tudo ocupado. Aí o pessoal indo embora. Aí ele, meu Deus, vocês estão vindo de onde? Assim, perfil A Vida em Salvador que indicou, não sei o quê. Aí, desde então, sempre que eu apareço lá, eu ando de graça. Que massa. Consegue um vale pra gente aí? Me leva pra passear, pra fazer um pedalinho. Dá um rolezinho. Sorteia um voucher com seus seguidores pra gente pegar. Mas você me lembrou bem que é uma emoção interessante. Quando você vai com aquele pedalinho, eu recomendo, gente. É R$20 sozinho, até 2 pessoas, dá pra ir sozinho. Ou 25, 3, aí você vê lá as estátuas de bem de perto. Os orixás. É muito interessante. Massa, velho, massa, bacana. E para finalizar aqui, a gente tem uma pergunta duas perguntas, na verdade, né? Bruna e o Alex Coelho. Bruna _L e Alex Coelho 01. Bruna tá perguntando o seguinte: qual lugar vocês indicam para um passeio com toda a família vinda do Uruguai para que possam sentir a cultura verdadeira de Salvador? A família da vem do Uruguai, vai passar uma temporada aqui e ela quer demonstrar nesse sentimento de cultura. Não é querendo jogar com o regulamento debaixo do braço, não, mas não tem outro lugar. Pelourinho. Barra Santo Antônio, além do Carmo, depois, se for o caso, sobe aquela ladeira do Carmo. Aí você vai visualizar a escadaria
da Igreja do Santíssimo, do filme Pagador de Promessas, e você subindo aquela ladeira, você vai ver outra igreja que eu não sei o nome. Mas você vai vendo aquela construção e depois, se você estiver no pôr do sol, dá para você admirar o pôr do sol, seja em qualquer outro restaurante do lado esquerdo, isso no sentido... Depois eu vi que eu voltei lado esquerdo, acho que eu falei lado direito, mas enfim. No lado voltado para a Baía de Todos os Santos, não tem outro. Assim, para pessoas de outras nacionalidades, não tem outro lugar a não ser o Pelourinho, velho. Eu também pensei justamente no Pelourinho, que lá também tem vários museus, então dá para conhecer muita coisa. Tem o Museu da Gastronomia, que você pode conhecer algumas coisas muito interessantes sobre a nossa gastronomia da colonização, dos recipientes que utilizavam, é muito interessante. Tem o Museu tem da Casa do Carnaval, tem o Museu de Energia, tem o Museu de Azulejos, de Aleixo Beloff. Então, tipo, dá para você conhecer muito sobre Salvador, muito sobre os povos que são constituintes, que fazem... tanto da parte de colonização quanto da parte dos povos que foram trazidos para cá. Do Pelourinho tem muito como saber essa história por causa dos museus e tudo. Um lugar que eu, até hoje, eu tô protelando, mas eu preciso agendar, não sei se você já foi, a missa da Igreja do Rosário dos Pretos. Toda terça-feira às 6 da tarde, que eu nunca fui, mas já vi posts do Soteropobretano, que dizem que é uma coisa única, porque é literalmente o sincretismo religioso. A matriz de religião africana com o catolicismo convergindo de uma forma. O padre também já até participou de um evento Negritudes da Globo para falar sobre isso. Perfeito. Então não tem, isso, não tem outro lugar, né? Ali no mesmo bairro, inclusive, você consegue fazer até andando mesmo, você consegue fazer esse percurso dos outros museus. Você pode descer ali Comércio, ver o Cidade da Música, você pode subir ali a Contorno, ir no MAN, que também é uma vivência incrível. Enfim, também você pode ir andando também para o Santo Antônio do Carmo, conhecer tanto a parte da arquitetura quanto os bares e restaurantes do Santo Antônio do Carmo, que também são uma experiência à parte. E comer uma comida baiana, eu recomendaria também, principalmente tipo ali na Gamboa, que dá para você viver a experiência de comer uma comida baiana ali na praia. Ou então, se tiver oportunidade, né, e de ir nas praias do subúrbio, tem algumas praias incríveis que você pode comer uma comida baiana ali e curtir a praia o dia todo. Tem algumas praias que são, tipo, Praia da Ribeira, eu gosto muito. Enfim, algumas praias que você pode, enfim, passar o dia na praia e almoçar aquela comida baiana e tal. Enfim, também é uma experiência que dá para viver Salvador de uma maneira muito gostosa. E, enfim, são experiências que eu indicaria para quem quer realmente viver algo dentro de Salvador, assim, realmente muito... Enfim, de uma imersão, né, maior na cidade, né? Perfeito. Então tá respondido aí, Bruna. E pra gente encerrar, né, o Alex Coelho fez uma pergunta aqui que a gente meio que já respondeu, mas a gente pode passar aqui rapidamente aqui, que é o seguinte: vocês se sentem seguros partindo para os locais indicados, utilizando os meios de transporte público? Assim, a minha experiência é justamente igual como estava falando, a questão de você ficar ligado, mas, graças a Deus, eu sempre ando de ônibus, eu brinco sempre que o ônibus da Lapa é o que me salva, né? Eu sempre brinco isso, o pessoal sempre fala sobre isso. Mas, assim, eu tecnicamente, graças a Deus, eu já presenciei, aliás, um assalto na época que eu trabalhava lá na Fazenda Coutos. Mas, tirando isso, em 41 anos de vida, eu não tive nenhum outro problema com o transporte público, não. É aquela coisa. Uma dica que eu dou para você que está assistindo é não ficar muito concentrado nessa questão, porque você acaba... claro que você vai ficar atento, mas se você ficar muito... A cada segundo, você não vai curtir o seu passeio e você não vai curtir até mesmo orar, né? Porque eu não saio com essa mentalidade, porque meus seguidores, esses meus haters, parece que a qualquer momento, a cada passo que você for, parece que tá todo mundo assaltado a todo momento. Fica parecendo uma sensação de que, gente, não é assim. Então, é isso. Basicamente, apesar de todas as deficiências que a gente enumerou aqui, eu acredito que dá para você andar, só ficar de olho mesmo nos movimentos, né?
ficar ligado. E se acontecer, infelizmente, encarar, né? Não tem muito o que fazer, né? O que eu acrescentaria, só que eu concordo muito com o Caio, né, sobre a parte do transporte público, acho que a gente também já comentou sobre os principais aspectos de transporte público, mas como ele comentou também, tipo, sobre a ida a lugares específicos, o que eu recomendaria só é lugares que você nunca foi, em bairros, por exemplo, que você nunca foi, eu recomendaria você talvez ir de Uber, porque, por exemplo... talvez você não saiba como chegar, às vezes de transporte público, se você se perder num lugar que você não conhece, pode ser difícil, precisa talvez pegar o celular ali, se tivesse internet é um outro transtorno, então eu recomendaria que alguns lugares, claro, se a pessoa tiver condição, por exemplo, eu particularmente, lugares que eu não conheço, eu prefiro ir de Uber e voltar de Uber, que eu sei ali que, por exemplo, vai ser menos perigoso a ida e a volta nesse sentido, porque realmente mais em um sentido de me preservar nesse sentido, né? Mas, inclusive até para pessoas que dirigem, se você não conhece o lugar, às vezes é melhor você ir de Uber, porque às vezes você não sabe onde estacionar, às vezes tem que estacionar super longe, ir andando para ir para um lugar. Então, nos lugares que você não conhece, realmente eu recomendaria, pelo menos, ou então não ir sozinho, enfim, para realmente tomar essas medidas de segurança que são recomendadas, né? Enfim, mas se não for possível, realmente pesquisa antes de sair de casa, quais são os roteiros que você precisa, quais são os transportes públicos, enfim, para você não precisar ficar mexendo no celular, principalmente se você ficar sem internet por algum motivo, é o mais indicado a se fazer. Só lembrando que Santo Antônio Além do Carmo, você precisa, se você for de ônibus, por exemplo, precisa ver a parte onde é que você vai, né? Até no meu vídeo lá no YouTube, eu mostro que você precisa ir para parar na parte da Baixa dos Sapateiros e subir a Ladeira do Carmo para você ter acesso, porque lá é um dos bairros que não tem acesso, não tem ponto de ônibus exato assim dentro, né? Então eu gostei muito dessa, acho que essa dica de Brenda é isso, porque sempre eu vou de Uber para Santo Antônio Além do Carmo por causa disso. Porque o ônibus não sai no carro, né? Não tem essa opção. E gostei muito, reforço nessa questão também, mas basicamente dava, né? Com certo Cuidado. Cuidado, sacrifício, dá para você ir para usar o transporte público. Faz um Perfeito. complemento, né? Transporte público e Uber também, se for o caso. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que a galera conheceu um lado, né? Que vocês não conseguem apresentar ali nos vídeos, mas aqui eles conseguiram conhecer. Muito obrigado mesmo, beleza? Vou deixar aqui as redes sociais para vocês seguirem, né? Tanto o pessoal que está com a gente aqui hoje, quanto também as redes sociais do Peraí, né? Lá no Instagram, você segue lá, por gentileza, dá essa força. PeraíCast, bota lá, PeraíCast, cast com T mudo, beleza? Você consegue encontrar a gente lá no Instagram. No YouTube, você já tá basicamente aqui, então, já que você já tá aqui, se inscreve, deixa o seu likezinho, deixa o seu comentário, é importante, compartilha isso para alguém que você acha interessante, bacana. Compartilha porque isso é muito importante pra gente. E vocês podem deixar também aí as redes sociais de vocês, onde é que a gente encontra. Quem veio do YouTube, não conhece vocês ainda, como é que você consegue encontrar vocês? O meu é Brenda de Sal, em toda a rede social. Mais simples impossível, né? O meu é A Vida em Salvador, tanto no YouTube, também tem vídeos lá mais detalhados, praticamente eu te levo pela mão nos lugares e tal. É isso, Instagram, TikTok, Quai, também A Vida em Salvador. Adorei esse papo junto com Brenda, que é minha amiga e tal. E foi bom conhecer também essa origem dela. E muito obrigado, Jeff, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada Valeu mesmo. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.